Nosso convidado de hoje é cientista, especialista em química e espectrometria de massas. Desempenha papéis importantes como professor, pesquisador e autor de artigos científicos e diversos livros, como Fomos Planejados e A Involução de Darwin. Hoje vamos explorar a teoria do design inteligente, analisando seus fundamentos e implicações na compreensão da origem da vida, assim como os desafios científicos abordados pela teoria do Big Bang, a extinção dos dinossauros, a ciência por trás do dilúvio e até mesmo o fim do mundo. Com vocês, Dr. Marcos Eberlin. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é doutor, cientista, e o nome dele, Marcos Eberlin. Tudo bom, meu querido? Ana, tudo ótimo com você aqui no Pod People. Que coisa boa demais te estando receber. Aqui. Muito bom mesmo. Na cidade maravilhosa também, pois né? É, mas eu vou ficar devendo uma visita também a São Paulo. Eu acho que a gente tem que ter essa mão dupla. Maravilha, tem um podcast também, vou te chamar. Iremos lá. Ótimo. Iremos lá, sem o menor problema, é só me chamar. Meu querido, hoje a gente, antes de começar, vai dar um recadinho sobre uma marca que eu não sei se você conhece, a Insider. Absolutamente conheço, sim. Tenho 2 camisetas da Insider, sensacionais. Pois é. E você sabe que eu fico no Instagram meio que procurando convidados interessantes, né? Eu fico ali fazendo um stalker do bem, né? E aí eu sempre tô vendo, eu sou uma pessoa que adoro camiseta, assim, pro dia a dia. Eu sou a menina camiseta. E eu sempre procurei camisetas que pudessem, assim, ser muito confortável, que eu não abro mão disso. E já comprei muita camiseta do tipo algodão Pima, já comprei camiseta algodão egípcio, premium, mas tudo algodão. E vou te dizer, eu paguei uma fortuna num pijaminha de algodão Pima, que a primeira noite eu falei, achei o homem da minha vida, vou dormir com esse pijaminha de algodão Pima, porque o homem da sua vida, porque eu me senti aconchegada. Sim. O que aconteceu? Primeira lavada, o homem virou sapo. Mas sapo boi. O príncipe, né? Ficou todo torto. Sinceramente, eu me senti enganada. E aí eu falei assim, gente, por que a camiseta da Insider não acontece isso? Aí eu fui ver que não usa algodão, né? A Insider usa material natural, mas bem mais nobre, moderno e tecnológico, que é da nossa camiseta aí, que o Bruno tá com ela, que é o Modal Tencel, né? Tencel da Tech T-Shirt. Você usa a Tech T-Shirt, né? Sim, claro. E é imbatível, né? É a tecnologia, a nossa capacidade, né? Feitos à imagem e semelhança de Deus, temos uma mente capaz de criar e o material é fantástico. E tem uma coisa que eu brinco, em termos de camiseta, a história da humanidade se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Em camiseta é antes da Insider, depois da Insider. DI. É DI. Porque assim, já tentei comprar outras e não tem jeito, desbota. E tem uma coisa que não é só isso, né? Eu uso a Insider, isso aqui é o wingsuit, para mim, feminina, é imbatível, me leva a qualquer lugar. Que é imbatível pelo conforto que tem. E outra coisa, eu sou TDAH, então eu derramo água, então ela repele água, que para mim é muito bom. Ótimo. Outra coisa que eu vivo no Rio de Janeiro e evapora rapidamente o suor, então eu saio de manhã com a camiseta, volto de noite, eu tô cheirosinha. Não, e não tem nada que seja ótimo que não possa melhorar um pouquinho, né? Você já pensou se colocar grafeno nessa camiseta? Vai ficar ainda Isso mais uma sensacional. Sugestão? É uma sugestão do Insider. Eu tenho uma sugestão para Insider também, que é botar uma corzinha. Porque eu adoro um rosa, um verde, meio mangueira. Sim. Carioca. Carioca. Né? Então eu tô pedindo a Insider que bote uma corzinha, que outro dia quase caí na tentação de comprar uma outra camiseta, mas eu lembrei que era algodão.
Aí puro não rola. Não rola. Gente, para vocês que não conhecem ainda a Insider, eu sugiro que conheçam. Começa pela Tech T-shirt, é fantástico. Você nunca mais vai querer outra camiseta. Eu malho com Tech T-shirt todos os dias. E aí você pode aproveitar o desconto, o meu cupom, Ana Beatriz 12, mas não precisa nem decorar. Você vai ver que tem o código de barra, código de barra não, QR Code que está aparecendo na tela pra gente, e tem um link na descrição do nosso vídeo. Se você clicar lá, meu querido, pronto, você já tem o cupom acoplado para todas as compras direto no carrinho. Tá bom? Se eu fosse você, não perdia. Antes de começar, então, queria te dar mais uma Tech T-shirt que eu soube também. Pra abrir, Por favor, abra. Ótimo. Abra. E já tem. Você falou da nada que possa ainda ficar melhor. Sim. Eles fizeram agora também a Tech T-shirt Mosquito Repeller. Uau! Sabia? Olha, aí tá ficando melhor tá ainda, ficando, né? e pelo que você tá... Grafeno. Sensacional. Eu gostei dessa ideia. Grafeno é um material mágico. É um grafeno. Já ouvi falar bastante. Você é químico, né, meu querido? Eu trabalho no MacGraph ali na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente tá pondo grafeno em tudo. Que coisa legal. E a gente percebe o que já é ótimo ainda fica sensacionalmente ótimo. Então fica pro resto da vida. Aumenta a resistência, repelência, condutividade elétrica. Seria, acho que uma boa. Quem sabe, Insider. Grafeno aqui ainda ficar melhor. Mas sensacional. Aí, DI. Antes da Insider, depois da Insider. Mas perfeito. Eu gosto de preto, você sabe, né? Tá percebendo, Vocês, né? homens... Não, preto é básico, né? É porque eu sou carioca, eu preciso de uma corzinha. Corzinha. Uma corzinha. Ó o anel, ó. Não tem como. É o verde. Aqui, né? Insider. Não, pode deixar aí, né? meu querido. Isso. Já é sua. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá. Hoje eu quero aprender. Eu sei que hoje é o início, Sim. Porque assim, eu acho que nós vamos ter que fazer muitos podcasts. Mas hoje eu queria que você me visse assim como uma leiga absoluta, super disposta a ouvir o que você tem para falar. Porque você tem uma coisa, Marcos, que me encanta. Você é um homem que defende suas verdades com uma pulsação do coração, que eu falo assim, cara, mesmo que ele esteja todo errado, eu tenho que ouvi-lo, porque um homem que fala suas verdades da maneira que você fala, no mínimo merece respeito. Então, assim, diante de você, falo do meu respeito e quero aprender. Vamos lá, me conta um pouquinho sua trajetória e depois a gente vai, claro, para o designer inteligente. Maravilha. Olha, eu sou Marcos Eberlin, sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, essa teoria que está contra-revolucionando a ciência das nossas origens. Quando achávamos que tínhamos decidido essa questão, que a evolução era mais lei do que a lei da gravidade, eis que surgem uns hereges. Defendendo essa verdade apaixonante do design inteligente. E temos O nome é lindo. Design inteligente. E eu vou te dizer uma coisa, eu sempre chamei Deus do designer do universo. Designer, ele é o designer. E eu não sabia do designer, da teoria do design inteligente. Sim, no design inteligente a gente não fecha a questão quem seria o designer, porque pela ciência a gente não consegue avançar para o ser que fez. A gente descobre que foi um ser, mas a gente não sabe pela ciência qual seria. Com certeza. Mas Deus é o grande candidato, né? Eu acho que é o único candidato. Ganha de goleada, né? Eu digo que é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 a 0. Nem aquele 1 ele levou, sabe? Não, esquece isso. Esquece aquele placar. Então, eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Nós temos mais de 3 mil membros no Brasil. Que às vezes o pessoal fala assim, é só o herege do Marcos Eberlin e do Adalto Lourenço, né, o Batman e o Robin, que defende o design inteligente. Não, é uma legião de grandes cientistas no Brasil e no mundo. Então, sou presidente dessa sociedade aqui no Brasil. E tem que ser cientista para fazer parte? Olha, você tem que ter um pezinho na ciência. Então, das mais diferentes áreas. Filosofia e teologia também. A gente aceita os membros, porque a gente entende, não é, Ana, que a ciência é ótima, maravilhosa, mas ela não dá todas as respostas, obviamente. Aquele cientificismo que hoje nós temos na nossa sociedade é totalmente equivocado, né? Tem gente que fala ciência, ciência, ciência. Só há esperança para a humanidade com a ciência. Não, muito pelo contrário, a ciência é ótima.
ela nos dirige o conhecimento, mas a filosofia e a teologia são essenciais. A filosofia é a mãe da ciência. Desde A sempre, lógica né? sempre foi e continua sendo. Por mais que um dado científico te mostre, te aponte numa direção, mas se a lógica e a filosofia falam se a direção está errada, muito provavelmente ela está errada mesmo. A gente tem visto isso na história da ciência. Fala, gente, não vai por aí, esse dado está te enganando, não é? Maldito o homem que confia nos dados, absolutamente. Somente nos dados. Somente nos dados. É o exercício da filosofia, da teologia e da ciência que nos levam mais perto das verdades que estamos procurando, que a gente nem sabe quais são, não é? Nem se vamos achá-las. Nem se vamos achá-la. E quando a gente acha uma verdade em ciência, o cientista tem que sempre questionar. A ciência é a cultura da dúvida. Então, eu achei uma verdade. Eu tenho que ficar sempre me questionando se aquela verdade é realmente uma verdade verdadeira, né? Se ela perdura ao longo do Perdura. tempo. Tantas coisas a ciência disse. Ó, isso aqui é taxado que não serve. E teve que se rever. Ana, 17 séculos a gente ficou achando que a vida surgiria, ou teria surgido, ou continuava surgindo por geração espontânea. 17 séculos, a geração espontânea foi o grande paradigma científico sobre as nossas origens. Você chegava na aula de biologia para os seus alunos, falava assim, ó, ciência, ciência, ciência. Vou te dizer agora a tua origem. Vamos fazer um experimento? Deixa um pouco de restos de alimento com os trapos ali no canto, você vai ver que vai surgir vida. Faça na sua casa. O aluno ia fazer na casa, surgiu um rato. Aí, tá vendo? Confirmado pela ciência. Os sapos eram formados com lodo do pântano. 17 séculos, esse foi a grande... Isso foi uma verdade científica. Uma verdade inquestionável. Até que surge o herege do Pasteur. O Pasteur foi perseguido, ele era um negacionista, um herege, como eu, né? Muitos do design inteligente somos criticados hoje por confrontar uma grande verdade científica. E aí o Pasteur, com experimentos, falou assim, olha, 17 séculos estávamos errados. Tivemos que jogar todos os livros fora de biologia, de ciência. Os professores na aula de biologia tiveram que chegar no outro dia, enfrentar os seus alunos e, como todo bom cientista, chegar e falar assim... Estou extremamente envergonhado, porque cientista não gosta de reconhecer que estava errado. Não. E tem poucos que são humildes. Muito. Esses humildes que reconheceram. Extrema minoria. Mas tiveram que chegar, enfrentar os seus alunos e falar assim, olha, infelizmente estávamos errados. Não é por geração espontânea. Então a ciência, ela avança por tentativa e erro, e a gente tem que ter essa consciência, humildade de perceber. E foi exatamente o que aconteceu com a teoria do design inteligente. Por 150 anos, ficamos presos a uma teoria, achávamos que ela realmente explicava tudo. Começamos a não só explicar a origem da vida, mas o darwinismo se espalhou por todas as áreas da ciência. Outro dia, eu sempre menciono, Ana, até a piedade de Madre Teresa de Calcutá, saiu um artigo científico dizendo ela estava procurando uma vantagem evolutiva. Olha só, que até hoje eu não consegui descobrir que vantagem seria essa, né? Difícil. Dela se doar como ela se doou. Então, há pacientes que ninguém nem chegava perto, né? O darwinismo social, né? A gente começou a explicar, olha, o homem é infiel porque ele quer aumentar a sua prole. Não é bem assim, né, Ana? É isso que eu digo, mas tem a consciência. Eu digo que Sim. A consciência tem que ser maior do que a minha parte animal. Sim, senão não certeza. Seria homem, não seria da espécie humana. A moral, né? Várias características do comportamento humano não explicam por matéria, energia, espaço e tempo, obviamente que não. Então, eu sou presidente dessa sociedade e... Ela funciona desde quando? Quando é que você fundou, Marcos? Nós fundamos em 2014. Recente. Recente. Mas no mundo ela surgiu em 1996, nos Estados Unidos, em Pajaro Dunes, na Califórnia, teve um encontro muito famoso lá. E no Brasil já tinha chegado antes, tinha um blog, que é o Enésio Almeida Filho, Desafiando a Nomenclatura Científica, é muito legal o blog do professor Enésio, mas não tinha se organizado ainda. A primeira organização foi em 2014, um congresso ali em Campinas, tinha 400 pessoas.
E a teoria cresce no mundo inteiro. Uhum. Cresce no Brasil, cresce no mundo. Cada vez mais cientistas se juntando a nós. Mas se propõe a ouvir, a trocar ideias, A ciência né? é assim, né? Exatamente. É o ponto e o contraponto. Duvidar Sempre. é preciso. E a gente, em ciência, tem que estar despido das nossas posições filosóficas e teológicas, né? Você tem que tirar toda a sua roupa quando você entra em ciência, ficar nu dos seus preconceitos e pré-definições e vestir o avental da ciência. E seguir os dados. Os dados são os grandes chefes da ciência. Tem gente que fala assim, não, vou seguir o Papa, vou seguir o Billy Graham, vou seguir o Dawkins, Hawkins, Darwin. Não, em ciência a gente segue os dados. E foi seguindo os dados que surgiu essa teoria herege aí do design inteligente. E o que é a teoria do design inteligente, Marcos? Para gente, assim, que eu leiga e para todo mundo que está nos ouvindo, começando aí. Maravilha. Olha, Ana, vou fazer um exercício de lógica rapidinho com você aqui, você vai Vamos gostar. lá. Olha, coisas existem, certo? Uhum. Esse livro existe, a Ana existe. Você acha que você existe, né? Olha, eu tenho certeza, mas eu tenho uma sensação... Você pensa, né? Então logo existe, Não, né? eu tenho uma sensação que eu existo mais imaterial do que material. Mas sim. aqui eu estou material também. A alma é algo existente também, não é porque ele seja imaterial que ele não seria Isso existente. Então existem coisas. E essas coisas existem, ou elas são eternas, sempre existiram, ou foram causadas. Você sempre existiu, Ana? Não. Você foi causada, né? Sua mãe e seu pai, Com né? certeza. Naquele dia, santo Com santo certeza. lugar, né? Já foi um milagre. A probabilidade daquilo acontecer... Naquela noite Naquela maravilhosa, noite, né? exatamente. Em que você foi fecundada, né? Fecundada. E aí, você fala, poxa, mas e meu pai e minha mãe? Foram os seus bisavós. E aí você vai regredindo essa sequência e a gente chega absolutamente numa conclusão lógica. Se algo passou a existir, passamos a existir, esse algo foi causado. Com certeza. Com certeza. Ele não, o nada faz, nada cria. Nada do nada surge. Se bem que hoje a primeira causa não causada do naturalismo é o São Nada que iniciou o Big Bang, né? Eu brinco. O nada pegou nada para nada e bum, criou tudo, né? É um apelo absurdamente... Nunca pensei nisso, mas assim, você falando isso, o Big Bang nunca para mim foi uma coisa do nada. Eu acho que ser, alguém ou Sim. alguma energia superior, seja o que for, Sim. tá? Deflagrou aquilo. Mas, se você vai no naturalismo, só existe matéria, energia, espaço e tempo. Uhum. Carl Sagan disse que o cosmos é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá. Quando eles descobriram que o universo foi causado, ele teve uma causa anterior, eles perderam a primeira causa não causada, que era o universo eterno. Não e aí... existe. Não existe. Não existe. Descobrimos que o universo foi causado. Uhum. Ele teve uma primeira causa porque ele teve um início. Aí eles disseram o quê? Olha, há 13,8 bilhões de anos não existia matéria, não existia espaço, não existia tempo e não existia energia. Nada. Então o que existia? Segundo o materialismo, que eles só acham que tem matéria. Você sabe que não, né? Todos nós sabemos. Você é psicóloga, não é isso? Sou psiquiatra, mas... Psiquiatra. Mas sou gente. Maravilha. Sou gente. Sou um ser humano como outro qualquer. Psiquiatra. Então, ainda mais você entende essa coisa da alma, do Com espírito, certeza. não é? Tem uma treta, né? Se temos alma e espírito, mas algo imaterial que habita em nós. Perfeito. Mas o naturalismo diz, olha, só temos matéria, energia, espaço e tempo. Mas há 13,8 bilhões de anos, no Big Bang, não existia nem matéria, nem espaço, nem energia, nem tempo. Estava tudo concentrado em alguma coisa que eles nem sabem o que é, a singularidade. Uhum. O professor falava que era uma cabeça de um alfinete. Não é bem assim, né? Era um nada absoluto. Então, o que criou no universo? O nada. O nada pegou o nada para nada por nada e pum, criou tudo. Se você vai olhar a teoria apela para o nada. É o são nada. É essa a primeira causa do naturalismo. Mas a gente sabe que não pode ser um nada. Alguma coisa criou o universo. A primeira causa não causada. Se eu existo, algo eterno sempre existiu. É uma conclusão de lógica. Com certeza. Para ter dado início a essa sequência de causas e efeitos que a gente observa no universo. O universo foi causado, portanto, algo eterno o causou.
porque o tempo começa com o universo. Algo imaterial o causou, porque a matéria foi criada no universo, no início do universo. Algo que está fora do espaço causou o universo, porque o espaço foi criado com a partir do Big Bang. Uhum. Não era uma explosão num nada, não tinha absolutamente espaço nenhum. A gente nem consegue pensar nessa coisa, né? É impensável. É impensável, porque a gente está restrito a esse universo material, com espaço, tempo, energia, matéria. Então, o que a gente descobre pela ciência? Temos que dar uma resposta à sociedade. Somos cientistas, a gente é pago para fazer esse tipo de avaliação. O que é essa primeira causa não causada? O naturalismo, o darwinismo e tudo mais, falou, matéria, energia, espaço, tempo, forças naturais. Tá, mas o que tinha antes disso? O nada, né? O nada deu início ao universo. Você conhece aquela coisa de Santo Agostinho? Que ele estava fazendo uma palestra e aí perguntaram, ele falava, Santo Agostinho, o que Deus, ele falando de Deus, e o que Deus estava fazendo antes de criar o universo? Ele olhou bem para o cara e falou assim, criando o inferno para botar gente que nem você. Outro dia perguntaram aonde Deus estava quando ele criou o universo. No universo ele não estava, porque ele criou o universo. A Bíblia diz que ele habita o terceiro céu, uma outra dimensão. Em que tempo que Deus criou o universo? Não tinha tempo, ele criou o tempo. Ele criou o espaço, a matéria. Que aí a gente passou a contar o tempo. E a energia, eu acho que a energia se confunde com Deus. Ele se doou parte da sua energia para que o universo pudesse funcionar. É a minha interpretação, tá? Em nenhum lugar você vai encontrar isso, mas eu acho que ele doou parte da sua energia para esse grande universo. Eu vou falar da minha interpretação. Eu acho que Deus, a criação do universo, o Big Bang, é um grande orgasmo de Deus, de generosidade. Sim, com certeza. Também é pessoal, tá? Aí ele pessoal, não está escrito em lugar nenhum. Um ser de todo poder, né? Inteligência, cercado de anjos que o adoravam. Ele decide, Ana, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Um ser, inclusive, que pode escolher não me adorar, escolher se afastar de mim, não querer prestar a mim a honra devida. Olha só que Deus sensacional é esse, né? Que se esvazia, na realidade, da sua energia para que esse universo funcione, cria um ser à sua imagem e semelhança. Imagina, você é todo poderoso, onisciente, onipresente, pode todas as coisas, e vai lá e cria um ser à sua imagem e semelhança. Um ser que, inclusive, pode se rebelar contra você. Negar. Não quero saber de você. Tô bem sozinho aqui, né? Como se ele não tivesse para onde voltar, né? Então, olha, nós precisamos dar essa resposta da primeira causa não causada. Com o darwinismo, essa resposta foi dada à humanidade. Olha, foram as forças naturais que criaram todas as coisas. Naquela sopa ácida escaldante venenosa, a vida há 3,5 bilhões de anos atrás, surgiu lá uma primeira ameba, que foi evoluindo, lenta, gradual e sucessivamente, passando pelos chimpanzés, que seriam os nossos parentes, até eu brinco, chimpa, nosso humano, né? Nosso humano. E até dar em nós, né? Amebas evoluídas, né? A ameba evoluída aqui, a ameba evoluída da Ana ali, né? Tem mais umas amebas ali, né? Tá ali a ameba, o Bruno, né? Essa foi a resposta que foi dada pela ciência com o darwinismo. E essa teoria foi tão propagada por todos os cantos e todos os lugares, as universidades no mundo inteiro adotaram, as disciplinas todas foram adaptadas para a evolução, o darwinismo, né, se tornou a nossa grande teoria sobre as nossas origens. Tudo começou a ser explicado à luz do darwinismo, né? Darwinismo social, acho que você como psiquiatra, na psicologia, na psiquiatria, né, tudo à luz do darwinismo, tudo. Só que a ciência é a arte de seguir os dados, certo, Ana? 150 anos ficamos esperando pela comprovação dessa teoria. Darwin disse que não tinha forma transicional no registro fóssil. Mas encontraríamos as formas transicionais no registro fóssil. Darwin achava que a célula era uma sacola de moléculas. Na realidade, era uma gelatina, um grude qualquer. Ele olhava no microscópio e falava, nossa, que coisa rudimentar.
Mas o que acontece? Fomos olhar na célula, é uma cidade de nanotecnologia, sofisticação absurda. A informação, o DNA é o melhor de todos os códigos. Então a gente começou a achar coisas que não batiam com o darwinismo. Com o que ele tinha falado. O DNA é informação. Informação só emana de mentes inteligentes, Ana. Olha, 1000001 igual a letra A, é o código ASCII. Quem é que decidiu isso? Forças naturais? Tem como linkar essa informação com processos, com forças? Não. Isso foi uma decisão totalmente arbitrária do quem fez o código ASCII, o código Morse, aqueles barulhinhos, né? O código QR Code, né? Tudo. A gente só sabe que uma coisa hoje, informação só emana de mentes inteligentes. Fomos no DNA mitocondrial, aquele DNA que a gente só ganha da nossa mãe, viu como que mãe é importante, né? Com certeza. Maternidade absoluta, paternidade se questiona. A minha chamava Wanda, e a sua? Shirley. A Shirley e a Wanda, Exatamente. Sensacionais. Descobrimos que a gente vem de uma única mulher, que habitou a Terra há 6.000 anos. Fomos no cromossomo Y, Ana, e descobrimos que viemos do mesmo homem que habitou a Terra há 6.000 anos. Então, olha, todo mundo é tudo parente, gente. E parente recente. Muito recente. Então, brancos, negros, né, índios, todos somos da mesma raça. Só tem uma raça, Ana, não tem? Você é mais ou menos desbotado só. A raça é uma só. A cor da pele a gente só tem uma. A cor negra, a cor da melanina. Então, quando você é muito branco, você perdeu a bênção, eu digo, né? Você perdeu a cor. Perdeu a Você cor. Você não é o outro. O cara chega muito branco, né? Ele chega em frente ao espelho, assim, né? Ele fala assim, graças te dou, Senhor, porque sou alvo como a neve. ele não sabe que ele, na Pelo realidade, contrário, é um ele desprovido. perdeu. Ele perdeu uma bênção. Ele perdeu a cor. Perdeu a cor, é um desbotado, né? E aí o racismo fica idiota nesse ponto. O racismo cientificamente corroborado veio com o darwinismo. Temos raças superiores e raças inferiores. Verdade. O Darwin visitou a Austrália e os aborígenes foram caçados por esporte. Os seus filhos foram tirados das suas mães para serem educados na raça superior, Ana. Negros foram colocados no zoológico nos Estados Unidos, o Atabenga, junto com chimpanzés para o display da evolução. O Atabenga, um pigmeu africano, ficou semanas numa jaula junto com o chimpanzé. Foram os católicos norte-americanos que tiraram ele da jaula. Ele é um ser humano feito à imagem e semelhança de nosso grande Deus. Então a gente descobriu, na realidade, que a gente só tem uma cor de pele, a gente só tem uma raça, a gente está há muito pouco tempo na Terra. Fomos medir o número de mutações deletérias que nós temos, porque nós estamos evoluindo, Ana. Em que sentido, Marco? O autismo. Tá. Uhum. Quanto tinha de autismo antes e quanto tem hoje? Tem muito mais. 1 em cada 30 crianças no mundo hoje é autista. Uhum. E isso não existia, né? Era muito menos. Síndrome de Down está cada vez mais incidente, cada vez mais recorrente. A gente está evoluindo, a gente está acumulando mutações deletérias. Nesse Darwin sentido. Porque você ouve por aí, a raça humana está evoluindo, está perdendo pelo no peito. Uhum. Isso é evolução, Ana. Você está perdendo uma proteção, né? Daqui, não sei, 2 milhões de anos, o ser humano vai ser assim, muito mais, vai voar com asas, né? Eu brinco, nem tomando Red Bull, né? Que a gente vai voar com asas, né, gente? Não. Pode fazer a propaganda do Red Bull? Não pode, então corta, né? Não tem problema nenhum. Não voaremos. Não voaremos. Aí, o que a gente foi fazendo nesse exercício? Estamos evoluindo, não estamos acumulando mutações deletérias. Por quê, Marcos? Todo filho, quando ele é gerado, ele tem de 50 a 100 mutações deletérias a mais que seus pais. No processo de reprodução e tudo mais. Como o DNA é extremamente complexo, cheio de letrinhas, são 3,2 bilhões de pares de bases, e toda vez que você reproduz, cria um filho, esse filho, pelos processos todos que tem que ocorrer, as cópias e tudo mais, que já não estão mais tão bem funcionando como estavam no início, porque ele viu que era muito bom, mas a gente
teologicamente entende que houve um problema na humanidade e a gente está decaindo, né? Você acha que o designer chegou e falou, esses caras não estão muito conscientes do que estão fazendo, vamos diminuir esse poder vamos dizer assim, deles fazerem o que quiserem, nesse sentido? Olha, a gente foi criado perfeito, Adão e Eva e tudo mais, certo? Eu entendo também que a palavra de Deus é digna de toda confiança. Eles eram perfeitos geneticamente. Agora, depois da queda, parece que os processos não começaram a funcionar 100% perfeitamente. A gente começou a acumular mutações deletérias. Parece que nós temos um tempo de vida determinado na Terra. Aí, teologicamente, ele vem, nos resgata, dá um novo corpo semelhante de Cristo, viveremos eternamente na glória. Mas esse corpo hoje é corruptível. Sim. Então ele está se degradando. 50 a 100 mutações deletérias por geração. Com o projeto Genoma Humano, a gente foi lá e mediu quantas mutações deletérias temos em média no mundo. Ana, fomos fazer a conta. A gente sabe que estamos acumulando 50 a 100 mutações deletérias por geração. É matemática pura. Tá. E contra a matemática... É fato. Não é argumento. Eu digo que hoje o darwinismo morreu. E a gente tem um monte de evidências contra. Ele está nocauteado no chão. E o juiz só está terminando a contagem. 151, 152. É só isso. Por quê? Porque a gente tem fatos inquestionáveis. A gente foi medir... 50 a 100 mutações deletérias por geração. Uma geração, 20, 25 anos. Demora, né? Agora está demorando um pouco mais, né? Que as mulheres estão demorando um pouco mais para ter os seus filhos. É um dos fatores que aumenta o autismo, sabia? E a gente mediu a quantidade de mutações deletérias que temos acumulados em média no mundo. Quanto que deu? Quanto tempo faz que a gente está na Terra? Quanto tempo faz que a humanidade está na Terra? 6 mil? 6 mil anos. Olha que herege. Quando você vê as variações... Fomos no genoma, medimos a quantidade de mutações deletérias que nós temos. Sabemos que é de 50 a 100 mutações deletérias que a gente acumula por geração. Uma geração dura 20 a 25 anos. É uma conta de matemática pura. Deu 6 mil anos. 6 mil anos. Parece que tem um livro herege que diz que a gente está aqui há 6 mil anos. Não é? Eu era evolucionista, darwinista, universo antigo, terra antiga, vida antiga. Eu estou me convertendo aos dados. Então, no design inteligente, a gente vai fazendo essas pesquisas. Bom, antes do design inteligente, estou contando como é que nasceu o design inteligente. Começaram a aparecer evidências e mais evidências e mais evidências. Um registro fóssil, a gente nunca achou as formas transicionais. Que Darwin falava tanto. Que Darwin falava que devia estar lotado delas. E que aquela deveria ser a maior objeção da sua teoria. Mas encontraremos as formas transicionais no futuro. A gente nunca encontrou. Pior, hoje tem menos candidatos a formas transicionais do que tinha na época de Darwin. E ele já achava que o registro fóssil refutava a sua teoria. Não encontramos. O morcego aparece pronto, o dinossauro aparece pronto. Não é uma coisa virando outra. Não tem. E também seria impossível, né? Porque mudanças direcionais, um sistema caótico não consegue ver um objetivo e segui-lo. Ele pode até acertar o primeiro passo, mas o segundo ele vai errar. É uma questão de lógica. Se não tiver uma programação prévia... Claro. Uma hora aquilo desmonta. Eu tenho que ter um plano, um objetivo. A evolução não tem planos, não tem objetivos. Então, por mais que ela acerte o primeiro passo, por mais que ela acerte o segundo, até posso dar a chance dela acertar o terceiro, mas o quarto ela erra. E a gente precisaria de uma sequência imensa de mutações sequenciais e consecutivas para você transformar um dinossauro em pássaro, um humano, um ancestral símio comum em humanos em chimpanzés. Humanos e chimpanzés, Ana. Outro dia o Pondé, né, meu amigo Pondé, a gente fez ele chegou no programa dele e falou assim, a gente é 99% parecido geneticamente com os chimpanzés e por isso a evolução ocorreu. Ana, eu até no debate eu falei assim, Pondé, você não está estudando, não está lendo a ciência. Hoje a gente descobriu que a gente é pelo menos 1 bilhão de pares de bases diferentes no nosso genoma. A gente é 33%, pelo menos, no nosso genoma diferente dos chimpanzés. A fala e o raciocínio, o chimpanzé nunca falou sequer uma palavra.
banana eles deveriam falar, não deveriam? Pelo menos. Pelo gosto. Olha, eu tenho um amigo meu que foi para os Estados Unidos, ele falou que fez um curso de inglês. Isso é real, tá? Ele me fez... É uma brincadeira, mas foi assim. Ele falou assim, olha, eu fiz um curso de inglês bem rapidinho. Intensivo. Eu falei, aprendeu bem? Aprendi. Uma única palavra. Aí eu perguntei, que palavra é essa? Ele falou, beer, cerveja. Essa é essencial, o resto eu me viro. Então, pela lógica do beer, da cerveja, o chimpanzé deveria falar banana, certo? Ele nunca falará banana, porque a gente tem um chip de fala. Você sabe essas duas regiões, você é psiquiatra, você sabe. Que eles não têm. A gente tem uma região, que eu não vou lembrar o nome agora, talvez... se você lembrar, você me fala que eu sempre esqueço. Na transição de frontal com temporal, né? A área de Broca. Broca, essa é uma que controla a fala e a outra que controla o entendimento da fala. Que chimpanzé não tem. Simplesmente o nosso cérebro é 4 vezes maior que o dos chimpanzés. A estrutura do cérebro humano é totalmente diferente dos chimpanzés. A gente é 2 vezes mais alto, a gente fala vários idiomas. Tem humanos que falam fluentemente dezenas de idiomas, coisa sobrenatural, não é? Aqueles superhumans, já viu aqueles programas de superhumans? Já. O cara faz contas matemáticas muito mais rápidas do que computadores. Os autistas, né? Tem alguns autistas, né? Tem uns que são, que a gente chama de savan, né? Eles são extraordinariamente tem um menino que eu bons sigo. Em um aspecto que é imbatível. O que acontece? Então, todas essas evidências foram mostrando que Darwin estava errado. Até que em 1993, um cientista nos Estados Unidos, Philip Johnson, faz um grande congresso em Pajaro Dunes, na Califórnia. Tive até o privilégio de participar da festa de 25 anos lá. Desse primeiro encontro. Encontro histórico em Pajaro Dunes, na Califórnia. Onde ele chama um monte de cientistas, das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Então o pessoal fala assim, nossa, o design inteligente é coisa de crente. Claro que não, gente. Tem batista, tem presbiteriano, arminiano, calvinista. Conhece Católico a treta? Também. Conhece a treta de Armínio com Calvino? Não, né? não. Um fala que você é predestinado, o outro fala que você que escolhe Deus, né? O outro é ele que te escolhe. Tem católico, tem espírita, tem agnóstico, tem gente de todas as posições filosóficas e teológicas, exatamente como teve nesse congresso. Por quê? Porque ele chamou cientistas, Ana, Entendi. das mais diferentes áreas da ciência, biólogos, físicos, cosmólogos. Na reunião, o que eles chegaram à conclusão? Gente, não dá mais para segurar com Darwin, não dá mais para ir com Darwin. Cegamente, do jeito que se faz até hoje, não dá mais. Os dados são totalmente contrários ao darwinismo hoje. Aí alguém chegou lá e falou assim, mas e aí? Mas a gente vai ter que dar uma resposta para a humanidade. Somos cientistas. O que entra no lugar? Alguém levantou lá e falou assim, desde os filósofos gregos, Anaxágoras já falava que a natureza transpira inteligência. Um ser inteligente, por design inteligente, fez o universo, fez a vida. Aí o pessoal, a teoria do design inteligente. Aí nasce, então, a teoria do design inteligente moderna. Não é uma criação recente de crentes lá na sua igreja, olhando a Bíblia. Não, é um movimento de cientistas ao redor do mundo. Baseado no conteúdo filosófico. E o que é pré-Cristo. Sim, muito. Os gregos. Exatamente. Anaxágoras, ele falava assim, é um ser etéreo, ele nem sabia quem seria esse tal desse criador. Ser. Eles chamam de noun em grego, que é uma inteligência qualquer. E aí eles falaram, poxa vida, alguém, então, por design inteligente, fez todas as coisas. Design é contar esse seu podcast aqui. Muito bonito o design, hein, Ana? Foi você que escolheu tudo aqui e tal. A escolha foi um arquiteto, Michael, que desenhou, mas as escolhas foram. Você chegou aqui nessa sala e falou que vou ter que fazer um podcast, Com certo? certeza. Você fez uma mesa, Não tinha certo? nada. 2 microfones, 2 cadeiras. Não tinha nada. 2 cadeiras, certo? Para ficar de frente a frente para o entrevistado, não ia ficar de lado, certo? É tudo aqui na sua posição certa, tudo é sincronizado, tem um propósito, coerente, consistente, bonito, beleza. Beleza não faz sentido à luz de Darwin. Ana, a gente devia ser feio para espantar os predadores.
Falar, a fala e o raciocínio é um extra que não faz sentido para a sobrevivência. Os humanos são os únicos que riem, sabia? Com esse sorriso lindo que você acabou de dar. A gente somos os únicos que sorrimos. O chimpanzé não sorri. A gente usa 26 músculos das nossas faces. Sorrir. A gente tem mais de 10 mil expressões faciais. Chimpanzé sempre com aquela mesma cara. A gente faz expressões de tristeza, de alegria, de contentamento, né, de surpresa. Pô, a gente é especial, claro que é. Tiraram-nos do papel especial da criação. Falaram que a gente é um mero mamífero. Muito pelo contrário, Ana. Ó, o único que chora somos nós, os humanos. Você, como boa psiquiatra, sabe que quanto mais você chora, melhor. Sabe por quê, Ana? A lágrima dos humanos, ela elimina só os humanos 3 tipos de moléculas que causam depressão, angústia e dor. Lembra as choradeiras nos velórios? Você já ouviu falar? São necessárias, eu acho, às vezes. Absolutamente, a gente tirou. Né? Agora a gente está falando para as nossas crianças que elas não podem chorar, o menino não pode chorar, as crianças... Não levamos mais as nossas crianças nos velórios. Você já viu isso? Na minha família sempre foram levadas. Tem que levar, Ana. Olha, sabe por que serviam as choradeiras? Elas chegavam do lado da viúva e choravam com ela. E quanto mais ela chorava, no outro dia ela acordava melhor. Por quê? A Bíblia diz, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quanto mais você chora, mais você alivia a dor, a depressão, a angústia. É só o humano que chora. Não tem um animal na terra que chore. A gente só. Por dor, por sofrimento, por angústia, depressão. Por alegria. Por alegria Existe também. Choro de alegria. Emoção boa. Eu sou chorona, muito chorona. Pra coisa ruim, mas eu choro mais até de coisa boa. Entendeu? A gente foi acumulando. Assim, hoje estamos cercados, atolados, abarrotados, super mega rodeados de evidências do design inteligente. Design é o arranjo proposital e intencional de partes para um propósito. Arranjos eficientes, econômicos. O designer é econômico, ele não gasta, ele não faz nada supérfluo, tudo tem um propósito. Quando você não está usando, ele nocauteia o seu gene, não é assim? E a gente está... assim... Não precisa muito. Se você não faz exercício, você atrofia as fibras musculares. Sim. Né? É tudo assim, não tem uso. O que não tem uso na natureza tipo assim, vamos tirar de jogo. Ele foi super mega econômico, ele cuidou da beleza, que a natureza é deslumbrante, extremamente... Né? Que gosta, que aprecia coisas belas. Aqui na Barra, outro dia eu estava aqui, eu vi um pôr do sol absolutamente deslumbrante. Tem algum pôr do sol mais lindo no mundo do que esse da Barra? Eu não conheço. Salvador também temos pôr do sol. A gente estava aqui num hotel fazendo um congresso de espectrometria de massas, que eu também sou dessa área na ciência química, né? A gente estava no congresso, todo mundo do congresso saiu para admirar o pôr do sol. Tem um versículo na Bíblia, Ana, que diz assim, ó, pergunte, porém, aos animais, aos pássaros dos céus, os peixes do mar, a terra, quem de todos eles ignora que foi um grande Deus que os fez? Aí pergunte ao pôr do sol da Barra da Tijuca. Todas essas coisas são lindas. As cores, Ana, nosso olho enxerga 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. O olho humano, que disseram que é mal feito, né, no darwinismo. A gente viu que não. 10 milhões de diferentes tonalidades de cor, porque a gente tem 3 cones nos nossos olhos, vermelho, verde e azul. O que o sol emite? Luz branca. A luz branca, na realidade, é uma combinação de vermelho, azul e verde. Agora, os nossos olhos, quando eles recebem uma combinação de vermelho, azul e verde, na proporção de luz que o sol emite, nosso cérebro interpreta como uma luz transparente. Olha que coisa sensacional. Ele fez os nossos olhos com a capacidade de, ao enxergar a luz branca, que a gente chama de branca, como transparente. Na realidade, era transparente. Agora, quando a luz absorve, uma parte dessa luz do sol é absorvida, a gente vê as cores. Olha, aí o azul do céu,
O azul do céu é você joga o azul do branco em direção a você. Por que a gente vê o vermelho alaranjado no pôr do sol? Porque o azul já ficou lá longe. É um show de cores. De combinações, né? 10 milhões. A natureza é exuberantemente linda. Então, por exemplo, eu entendo pessoas que se vestem de forma colorida, para mim estão quase que enaltecendo a natureza. Eu não sou contra isso. Eu fui uma vez num culto nos Estados Unidos de uma igreja de negros. Eu nunca vi um culto tão sensacional na minha vida. Primeiro porque as mulheres estavam magnificamente vestidas e todas coloridas. É lindo. Um show. Os homens, né, com terno preto, branco, sapato vermelho, uma gravata, um azulzinho aqui, cada um com uma cor diferente, né? E aquela voz magnífica que só os negros têm naquela batida. Que vem de outra dimensão. Outra dimensão. Então, ó, a gente descobriu que o mundo é belo, que ele tem uma sincronia absurda, um ajuste extremamente fino. São 26 constantes universais calibradas com uma precisão absoluta, quase que infinita. Descobrimos sinais claros de um designer que gosta de beleza, que gosta de sincronia, perfeição, que gosta de música. A música é inexplicável à luz de Darwin. Para que a gente canta, Ana? Que não tem, teoricamente. Para que a gente evolutivamente, a gente estaria perdendo tempo, podendo ser surpreendido por um predador, se a gente tivesse parado cantando. Isso? Exatamente. Olha, tem aquele show American Has Talent. Conhece, né? Sim, sim. E na Europa também tem um, né? Esse eu fui na Europa. Foi uma russa, uma menina russa. E minha bisavó russa, né? Ana Koval. Ai, que lindo. Que veio da Rússia com 2 anos. E a russinha chegou lá. Aí chegaram para ela, eu acho que foi russa, mas na Europa foi esse. Falou assim, você vai cantar o quê? Ela falou assim, ópera. Aquela vozinha meio de taquara rachada, né? O pessoal tudo, ópera. Uma menininha assim, uma coisinha que ninguém tava dando valor para ela. Vamos combinar? Vai cantar ópera? Vou. Aí começaram, né? Canta. Ana, como a menina começou a cantar, foi a coisa mais linda do mundo. Eu choro toda vez que eu vejo, né? Mas esse é o choro bom, esse é o choro maravilhoso. Todo mundo chorando, uma coisa maravilhosa aquela menina. Eu vivo colocando no meu Instagram, né? Antes eu colocava no Face, agora a gente coloca no Insta, né? Põem lá os meninos tocando piano, né? Sensacional, criança e tal, cantando e tudo. Põe assim, humilha os chimpas, garota, humilha. Posto que fostes feito à imagem e semelhança de um grande Deus. A música é divina. É o que os anjos usam para louvar a Deus. Cantos, já pensou os cantos dos anjos, né? Aqueles gregorianos. Eu não sei se você gosta de canto. Gosto muito. Essa coisa maravilhosa, não é? Não é para humilhar o chimpanzé, obviamente, né? Ele também foi feito, criatura de Deus. Mas o Suassuna, conhece o Ariano Suassuna? Sim, claro. Outro dia ele estava assim numa palestra, aí ele pegou um prendedor. Ele é atemporal. Eu pus no meu livro, Fomos Planejados. Ele é um dos grandes brasileiros de todos os tempos. Ele pega assim um prendedor, fala assim, olha, jamais me convencerão de que eu sou parente de chimpanzé. Nem se a mãe do Papa tentar me convencer. Aí eu brinco, né? Ele apelou para a autoridade máxima do planeta, né? O Papa, e acima dele só a mãe dele, né? Olha, você aperta o prendedor, ele abre. Você solta, ele fecha. Olha que engenhosidade, essa molinha, esse design inteligente, não é? O chimpanzé nem ao longo de bilhões de anos faria um prendedor. E nem citarei a 9ª Sinfonia de Beethoven para não humilhar os chimpanzés. O Suassuna. Sensacional. Eu pus no livro uma menção. Ele é maravilhoso. Sempre será, né? Não está mais entre nós, mas sempre será. É atemporal. Um dos grandes brasileiros. Foi, com certeza. A gente, às vezes, louva outros sensacionais, né? Pelé, Ayrton Senna, foram grandes brasileiros. Puxa, mas a gente esquece do Ariano Suassuna. Eu sigo ainda Ariano Suassuna, mesmo ele já morreu há muito tempo, mas eu sigo. Mas a gente não faz o aniversário da morte dele, né? Deveria. Olha, a gente tem grandes brasileiros. Eu acho sensacional. Aí eu ponho lá no meu Instagram.
falou, olha, gente, para não humilhar os chimpas, né? Mas olha, humilha, garoto, porque você foi feito à imagem e semelhança de um grande Deus. A capacidade intelectual dos seres humanos excede todos os computadores ligados em rede nesse planeta. Estão falando de inteligência artificial. Inteligência artificial, primeiro, ela é uma coleção de inteligências humanas que foram, mas que nunca superará a inteligência humana. Descansa em paz, não vai superar nunca. A gente excede todos os computadores ligados em rede, mentes maravilhosas, não é? Que existem ainda mais no nós planeta. como espécie, e se a gente tiver o bom senso de cooperarmos uns com os outros, Claro. somos imbatíveis. 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 E aí é essa a teoria do design inteligente, Ana. É uma teoria científica defendida por cientistas que se nutre na ciência, que diz que claramente uma mente inteligente nos fez prontos por inteligência, com poder de fazer essa primeira causa. E não foi lá só e a fez. nós, né, Marcos? Fez tudo. Tudo, todas essas Por coisas. exemplo, chimpa, né? Que eu achei legal Chimpanzés. isso. Eu acho que, pelo menos é o meu ponto de vista, nós, como seres humanos, por termos algumas vantagens, muitas vantagens dos outros seres, nós também temos responsabilidades sobre todas essas criações desse designer. Claro. Porque se ele nos deu uma capacidade de imagem e semelhança, Sim. nós temos que também respeitar o que ele criou, seja como for. Ana, a própria Bíblia diz, né, que após a criação, Deus falou assim, olha, agora você vai lá e vai dar nome a todos os animais. Então, nós somos mordomos da criação de Deus. A gente tem que cuidar muito bem da terra, porque a Bíblia diz assim, os céus são os céus do Senhor, a terra ele nos deu de presente. A terra é sobrenatural, é um planeta que não deveria existir, segundo o naturalismo. Por probabilidade. Probabilidade esgota os recursos probabilísticos do universo. Estão procurando outras terras por aí. A NASA vive anunciando, né? Aposto com qualquer um. 1 contra 1 milhão. Que jamais encontrarão outra terra. Porque a Terra não existe, na realidade, do ponto de vista naturalista. São milhares de condições que só a Terra tem. Um planeta absurdamente fantástico. Tem a atmosfera certa, a gravidade certa, tem um campo magnético, tem toda a biota, né, do solo, as bactérias, tem a água, 2/3 da superfície da Terra coberta com água, tudo perfeito. O Elon Musk está querendo levar a gente para Marte. É uma loucura, gente. A única forma de Marte ficar habitável é levando a Terra para lá. Agora, se você levar a Terra para lá, você estraga a Terra, porque você tira ela da posição do centro das atenções do universo. A Terra está no suíte presidencial do universo. A gente está do lado da melhor estrela, que é o Sol, na posição certinha. Se a Terra tivesse um pouquinho mais próxima do Sol, não seria Rio 40 graus, paraíso tropical. Seria fornalha infernal, não existia, né? mais. Rio fornalha infernal, não existiria vida. Se a gente tivesse um pouco mais afastado, a gente congelaria. A gente vira certinho, 24 horas, não, bonitinho. isso é de uma precisão que não dá para ser acaso. Isso, para mim, é inquestionável. Sim. Eu tenho um livro que eu estou tentando escrever, eu já tenho 1.200 condições únicas que só a Terra tem. Só a Terra tem. E não existe probabilidade que sustente um planeta com 1.200 condições que só a Terra tem. Então ele nos deu de presente e a gente tem que cuidar dessa terra. Nós somos mordomos. É um presente que ele nos deu. Você ganha a camiseta da Insider de presente, né? Vou cuidar bem, viu, pessoal? Vou lavar direitinho. Não estraga, né? meu filho. Não estraga, né? Vou usá-la, né? Ainda mais preta, né? Minha cor predileta. Quer dizer, na realidade... Eu sou chegada a umas cores. É ausência de cor, né? Eu sou chegada a umas cores. Então nós temos aí, né, uma quantidade absurda de evidências e a gente realmente não tem como negar, né, que um ser... Uma coisa que eu fico muito curiosa... Não, isso para mim é inegável, não acredito no acaso, a gente tá falando de cuidar, né? A gente tem que cuidar porque planeta, assim, né? Quando a gente fala nosso parça-chimpa, do fato da gente não descender deles, não tira a nossa responsabilidade com todos os seres. Os animais, as plantas, a água, até porque a atmosfera. Se foi posto aqui, tudo tem sua função. Com certeza. Tudo tem seu propósito. Mexe num deles que vai desorganizar as 1.200 evidências para você ter a vida na Terra como se tem. Seremos cobrados se não fizermos isso. Porque fomos colocados no papel de mordomo, né? Você deixou, olha... Zelador.
Você deixou né? a casa e falou assim, ó, você vai cuidar. Uhum. Essa casa, Zele por isso. ela, depois você me presta contas, não é? Exatamente. É A isso. única coisa que às vezes eu fico assim me questionando, claro, vou me questionar muitas coisas, não tenho pretensão de saber tudo. Claro. A minha pretensão é sempre mudar novas perguntas. Mudar as perguntas. Uhum. Mas, por exemplo, o universo é imenso, é imenso. Eu também acho muito pouco provável que a gente ache outro planeta com as condições. E acho que essa coisa de falar de outros planetas e outras vidas, a gente desqualifica o ser humano, que eu acho que é um milagre. Já é um grande milagre no universo. Mas eu fico pensando, esse mesmo designer, e por tudo que ocorre no organismo, e a natureza é muito sábia, aquilo que não dá dignidade à sua vida é eliminado da natureza, né? Ele vai eliminando. Por que tanta matéria? Por que tanta matéria sem uso? Isso às vezes me causa uma sensação. Tá, por isso que a gente precisa de um pouco de teologia. Por que tanta matéria, Marco? Dentro, claro, da sua visão. Eu sou um cientista, eu acho que os dados são maravilhosos, acho que as evidências científicas nos guiam também às nossas conclusões. Mas eu percebo também que há um livro nesse planeta absolutamente sobrenatural, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Ela nunca perdeu um embate com a ciência, Ana, nunca, ela nunca perdeu. E ela contém grandes verdades científicas. Então, olha, havia um único continente, a Bíblia diz que tinha um único continente. As estrelas do céu são incontáveis, ela diz que elas são incontáveis. Inclusive diz que Deus chama-as todas pelo seu nome. Jura? E elas respondem. São mais de 60 sextilhões de estrelas que a gente sabe. Muito mais. Ele diz que ele as criou todas para o louvor da sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, por que o universo é imenso, 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 segundo a Bíblia, que é a minha referência teológica e de ciência também? Porque o nosso Deus é imenso, Ana. O nosso Deus é absurdamente estrondoso em tamanho. E a Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade seriam vistas na sua criação. Seus atributos seriam vistos. Sim. E, então, materializados. Quando ele foi criar o universo, ele criou o universo na proporção dele, do tamanho dele. Ele queria nos mostrar que um grande Deus com poder imensurável fez todas as coisas. E ele é um Deus que gosta de colorir, gosta de decorar. Então ele foi criando uma galáxia. Eu acho assim, ele criou uma galáxia e falou assim, nossa, ficou linda. Mas agora eu vou fazer uma diferente, sabe? Eu vou fazer uma elíptica, espiral. Começou, ele não parava mais, sabe? E com seu poder imenso, ele criou um universo imenso que reflete a sua glória. O show é para nós. O show é para nós. É para que a gente ao vermos esse universo imenso, imensurável, magnífico. Não sei se você tem acompanhado as fotos do James Webb, do telescópio da NASA. James realmente deixou o Hubble totalmente para trás. Mas você olha assim e fala, que coisa maravilhosa, que é isso, né? Que estruturas lindíssimas, as galáxias, as nebulosas, as estrelas e tudo mais. E parece que estão sempre numa dança, né? A Bíblia diz dança linda. Que eles louvam o seu Criador. Tem umas músicas que você pode escutar aí, né? O coral das galáxias e tudo mais. Então, aí a gente entende que um Deus infinito em poder e sabedoria teria que criar um universo assim mesmo, imenso. Sua imagem e semelhança também, por isso seu que poder. Bíblia, a imagem e semelhança. Por isso que ele diz, os céus são os céus do Senhor. Uhum. Mas a terra ele nos deu de presente. E parece que não existe outro planeta nessa imensidão que tenha capacidade de acomodar a vida como a Terra. Pelo menos dessa forma. A gente já está monitorando o espaço com o programa 7, por exemplo. Colocamos lá uns telescópios e tal. Ficamos por décadas procurando sinais de vida inteligente. Extraterrestre. Que vida deve existir. Bactérias ou micro-organismos. Até hoje nós temos evidência zero. Também zero. Zero, absolutamente zero. Nunca se encontrou vida fora da Terra. Uhum. Eu acho que nunca será encontrado. Depois vou te dar Eu achei que era só vida inteligente. Depois vou te dar um versículo bíblico que indica que parece que a gente não vai encontrar mesmo, tá bom? A gente ficou prospectando. A gente sabe que para que
frequências da radiação eletromagnética permeiam o universo, essas frequências teriam que ser numa faixa específica. Sim, então a gente claro. ficou monitorando essa faixa. É como sintonizar uma rádio. Exatamente. Não é isso? Eu tenho que botar. Ondas longas, ondas curtas, Sim, mas eu tenho que botar, FM e tal. Exatamente, eu tenho que botar naquela Faixa. ali. Senão não pego a rádio que eu quero ouvir. Foi isso que o programa 7 ficou monitorando, essas ondas. Uhum. Colocaram algoritmos lá para tentar prospectar esses sinais. Qualquer possibilidade. Nunca encontramos nada, absolutamente nada. O universo está absolutamente vazio de sinais inteligentes. Se tivéssemos vidas inteligentes no universo, e se tivesse muitas dessas civilizações provavelmente já seriam muito mais avançadas do que nós, certo? Que tem as teorias, né? Dos discos, das coisas que Sim. se movem, que sem explicação. Elas só poderiam se locomover com os materiais que nós conhecemos, que a tabela periódica é uma só. O Sim. universo inteiro só deve ter aquela tabela periódica. Uhum. Eles devem ter se locomovido com o quê? Com metais, com polímeros, né? São boas suposições. Sim. A gente nunca viu uma estação de ET, nunca viu nenhum astro, nenhum foguetinho de ET passando de um lado para o outro. A gente monitora o universo há muito, muito tempo. E o universo está absolutamente vazio de sinais de vida. O Fermi... Nós seríamos o universo consciente Só na que Terra. existe só na Terra. O Fermi, um grande cientista italiano, disse assim, olha, se tem tantas civilizações, cadê? A gente nunca viu sinal nenhum. Então a melhor conclusão hoje é que o universo está desprovido totalmente de vida e que só há vida na Terra. Então isso nos faz grandiosos. Nós somos Isso- o centro do universo. Carl Sagan que tentou dizer o seguinte, não, nós somos medíocres. É o princípio da mediocridade de Carl Sagan. Uhum. Como nós, devem existir milhões e milhões de outras civilizações no universo. Na galáxia, ele calculou, na nossa galáxia, ele calculou 100 milhões de outras civilizações. Ele fez um cálculo lá totalmente equivocado. Uhum. Por quê? Porque ele quis tirar o homem do centro das atenções do universo. Ele não conseguiu. Nós estamos no planeta super mega especial e nós somos únicos no universo. Somos especiais, Ana. Você é especial, eu sou especial. Não, Todos isso que que eu nos tô ouvem falando, somos especiais. Nos coloca numa posição de sermos a consciência do universo. A única mente que consegue entender o universo, refletir o universo, questionar-se sobre a existência, a sua própria existência. Por que um universo imenso desse, né? Como você acabou de fazer sim, essa porque pergunta. é aquela coisa assim, como pode tanta coisa sem utilidade? Mas é sem utilidade pra gente. Para o louvor e glória do nosso Porque grande Deus. Porque o designer pode brincar de fazer Eu coisas. brinco, ó, na glória, na eternidade. Faremos o quê? Se ele falar assim, ó, todo dia, cada dia a gente vai visitar uma galáxia nova. A gente vai precisar de 60 sextilhões de dias só para visitar a galáxia. Olha só, é uma estrela nova, né? Tem um universo imenso. Então nós vemos as evidências hoje todas, Ana, é que de fato somos especiais. Fomos criados à imagem e semelhança de um ser totalmente especial, imaterial, onipotente, onipresente, fora do tempo, atemporal. Atemporal. Ele não é eterno, ele é atemporal, ele está fora do tempo. Sempre foi e sempre será. Todas as coisas. João, o evangelista João, começa seu evangelho com uma declaração absolutamente sensacional. Ele diz, no princípio era o verbo. Ele está falando de Jesus, né? O verbo. Uhum. E o verbo era Deus. No princípio era o verbo. Ele está dizendo, olha, no princípio de todas as coisas, a primeira causa não causada já existia, gente. Jesus já estava lá. Jesus já estava lá. E ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sensacional, não é? Lindo. João está respondendo a questão que os gregos estavam fazendo, os filósofos gregos. João está dando a resposta. A primeira causa não causada é Cristo. Ele sempre existia, ele era o verbo, estava com Deus no início, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A primeira causa não causada. João, o evangelista João, o discípulo que Jesus amava, segundo a Bíblia. Eu acho que ele gostava mais de Pedro, tá? Porque quando ele foi andar sobre as águas, ele falou, Pedro, vem, venha, né? venha. Aquele atrevido, né, do Pedro, né? Quando nega Jesus, ele chama Pedro no cantinho e fala, Jesus, Pedro, tu me amas?
Aí ele repete, claro, Senhor, Pedro, De tu me novo. amas? Ele, claro, Senhor, Pedro, tu me amas? 3 vezes, né? Até que Pedro, pum, cai a ficha, né? Na terceira pergunta. Então, nós temos aí realmente, né, a impressão nítida de que estamos num lugar especial. Fomos feitos à imagem e semelhança desse grande Deus. Isso eu não tenho dúvida, não. Não com seus fatos, mas não sei, talvez intuitivamente. A sensação que eu tenho é que ao nos criar esse designer inteligente, ele, na realidade, criou um ser até para ver o que ele criou através de nós. Porque ele é uma energia. Ele não, apesar de ser imagem e semelhança em valores, sim. em capacidades ou potencialidades, né? Como matéria, ele tinha que fazer algo que falasse dos seus feitos. Olha, eu acho que vai um pouco além, né? Você acha? Vamos lá. Eu acho assim, ele criou um ser para amá-lo e para ser amado por ele. A Bíblia diz isso, que ele nos amou tanto nos amou que entregou o seu filho por nós. Olha só que amor, né? E ele quer que nós o amemos e ele nos ama. Ele criou um ser para que ele pudesse amar e fosse amado por ele. E um ser que fosse a sua imagem e semelhança e que pudesse exercer esse amor voluntariamente. Então Deus é um Deus, eu digo que ele é meio carente. Carente de amor. Entendi. Carente de amor. É o que ele espera da gente. O amor. Você vê, ele o tanto nos amou que entregou seu próprio filho por nós na cruz. Não é? Ele morreu por nós, ele se entrega por nós. Mas eu acho assim que a vida de Jesus, que eu acho, certamente, se eu pudesse ter a máquina do tempo, eu adoraria bater um papinho com ele de 15 minutos. Já era suficiente. Psiquiatricamente você avaliaria Jesus, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário, não ia fazer nenhuma avaliação. Talvez eu pedisse que me avaliasse. Era mais certo que eu fizesse isso. Né? Mas eu acho que ele... eu acho que o design chegou uma hora... Porque você vê no Velho Testamento, você vê coisas ali, os humanos matando, oferecendo os seus filhos em morte para esse Deus que eles estavam louvando. Eu acho que chegou uma hora que o Criador deve ter parado assim, estão entendendo tudo errado. Tudo errado, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou materializar o meu filho e ele vai lá, só para dizer, olha, é isso aqui, observem. O evangelho... Dá o exemplo. Né? Diz claramente, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é uma graça imerecida que a gente recebe. Então, não é o que você vai fazer, não é sacrifícios, exatamente. Não é entregando o filho, fazendo sacrifícios, há equívocos oferendas. Da interpretação do que Deus quer é a de graça, cada um. A graça imerecida, né? Graça... Quão maravilhosa graça que superabundou em Jesus Cristo. Não, né? E que deve ter uma lógica, tem coisas que tem lógicas que a gente não saberá. Foi o que você falou, pela graça. Alguns vão ter mais, outros menos, se bem que ter a vida como a gente tem já é uma graça. Todos já temos a primeira grande graça, mas não é uma coisa lógica. Sim, não faz sentido. Não tem lógica, não. Até porque não tem lógica a Terra... está no meio disso tudo, rodando, né? E tanto que os primeiros astronautas que viram a Terra de longe, todos deram uma surtada. Surtaram E teve mesmo. a maioria não quis voltar. Não quis voltar porque era a sensação de total... Um chegou até a falar que ele falou assim, ver a Terra ali solta no universo deu uma sensação de desproteção, de desamparo, que você só preenche com Deus. Para amparar numa percepção dessa, se não tiver como Deus... o Evangelho fala de Marta e Maria, né? Quando elas recebem Jesus, né? Maria que prefere ficar com Cristo, né? E Marta acho que acertei, né? Tá resolvendo todas as coisas da casa, né? Aí a Marta vem e reclama com Cristo, olha, Maria aí, que tá aí só do seu lado, não é? Não fazendo nada. Fazendo nada. Aí Jesus falou assim, olha, ela escolheu a melhor parte. E esse privilégio não lhe será tirado. A melhor parte está do lado de Cristo, né? Por isso que ele nos criou, né? Ele criou pra gente estar do lado dele. Sim.
para ser amado e nos amar. É incrível, Tá né? na mesma sintonia, né? Mesma sintonia. E ser um amor voluntário, não um amor programado. Não é um Big Brother qualquer que a gente vive, Que né? é muito o que eu chamo... Eu acho que todos nós, um dia, seremos... vamos despertar para isso, para essa verdade, Sim. né? Do amor, da graça. Uhum. E se não despertou aqui, um dia vai despertar. Sim. Se é em forma material, não material, Sim. porque assim, não tem outra saída. Ou não tem outro caminho, né? Sim. É só assim, eu mesmo as pessoas que eu acho odiosas, eu ainda assim olho para elas com um olhar amoroso pro dia que elas despertarem. Quando será, eu não sei. Os ladrões na cruz, né? Aí um deles fala assim, se você for Cristo, levanta daí, agora. tira a gente daí, né? O outro falou assim, olha, Senhor, tem misericórdia de mim quando entrares no teu reino, né? E até ele adverte o outro, né? Nós estamos aqui, mas tem misericórdia de mim, né? Que aí já ele estava olha, com outra visão, né? aí ele despertou naquele momento, né, Ana? Exatamente, ali já foi o despertar da consciência. Aí Cristo fala assim, em verdade te digo, não é que hoje estarás comigo no paraíso. Exatamente. Olha, o que ele tinha? O que aquele ladrão na cruz tinha para oferecer? Absolutamente nada. Mas recebeu a graça. Ele estava sendo do crucificado. E ele, inclusive, reconhece os seus pecados, né? Ele fala, para mim é justo estar aqui. Sim, ainda tem essa visão. Aí mesmo assim ele fala, olha, é como tem uma parábola na Bíblia que diz assim, que Deus preparou um grande banquete e convidou os nobres, né, como os judeus, né, nesse caso. Sim. Aí os nobres não vieram, eles deram desculpas e tal. Ele falou assim, olha, sai pelas ruas, convida todo mundo, convida todos para esse grande banquete. É isso que ele faz, né? Ele convida todos, não tem nobreza, não tem... Você não é pobre, nem rico, né? Nem todos merecedor. Todos têm em potencial essa capacidade Fomos de despertar. Convidados para a festa, o Ana. tempo todo. Você não tem merecimento para ser convidado, né? Você vai, todos foram convidados. Olha, eu vim aqui nesse casamento porque eu mereço ser convidado pelos noivos. Você chega para os noivos, você dá um abraço e fala, muito obrigado por ter me convidado. Eu me sinto honrado de estar aqui, não é assim? A Ana convida o Marcos Eberlin para vir para o podcast dela, né? Olha, eu vim aqui porque eu sou o Marcos. Não, Ana, muito obrigado. Viu? Eu me senti extremamente honrado, estou me sentindo extremamente honrado de estar aqui do seu lado. Eu também, de estar aprendendo. Ô, Bru, joga pra gente aquelas imagens, as primeiras aqui. Esse livro, adorei, é o próprio design inteligente, fomos planejados. Sim. É isso? Exato, olha, a maior descoberta... É best-seller com a editora Covai. Coval Press. E a Ezion, Coval né? Press. Esse aqui. Ezion, tá aqui. Coval é o sobrenome do meu bisavô ucraniano. Coisa linda. Lindo demais, olha, né? Olha como a natureza se exibe. Olha esse pássaro, combinação Ana. De cores. Olha aí, tá vendo, né? Você tá vendo por que eu guardo rosa? Você tá vendo? Do turquesa. Ana, mas às vezes você combina as cores na sua casa. Sim. Começa a combinar. Você fala assim, ixi, ficou brega. Vou de preto básico, não é assim? De vez em quando. Ou então eu boto tudo de uma cor só, aí boto um detalhe. Isso. Mas olha, quando combina, ele não erra. Nunca. Nunca fica brega, né? Nunca. Aqueles peixes. E esse pássaro é sensacional, porque... É lindo. Tá vendo nas costas dele? Tem um I com um pinguinho Isso e mesmo. o D. Intelligent Design. Eu chamo de ID Bird. É o pássaro do inteligente. Ó, I, pinguinho, D. A cabeça dele, tá vendo? Turquesa. Sabe esse azul? Ele não é corante, não é pigmento, não é uma tinta. Isso ali, o Bruno, né? Tá Bru. O Bru. O Bru. O nosso Paquito aqui, né? Não é o Paquito, é o Lenin, entendeu? É o Lenin lá. Ó, não é corante, não é pigmento, não é uma tinta, não é uma cor. Isso é um jogo de ótica, chama iridescência. A luz branca, quando bate ali, uma grade foi construída de física. O cara sabe física, sabe tudo, sabe matemática, ele sabe criar grades de iridescência. Então, quando a luz branca bate ali, os outros comprimentos verde e vermelho são cancelados. É interferência destrutiva de ondas eletromagnéticas. Isso você só aprende em física. Física universitária. Sim. Mas um comprimento específico, o azul, é enaltecido. É interferência construtiva. Inclusive, ele brilha mais do que o original. Pra gente poder vendo. Reflete. O brilho é tão intenso que ele brilha no escuro.
Agora você tá vendo que tem uma cruz ali? Peraí. Tá. Uma cruz. Aí eu digo que é a cruz de Cristo que brilha nas trevas. Sensacional. O pássaro é teológico, né? Ele é científico, intelligent design. Exatamente. E ali a parte de teologia dele. São os pássaros do paraíso. Se você entrar na internet, os seus ouvintes e telespectadores, né? Aqui no seguidores do Pod People, né? Vocês põe lá Pássaros do Paraíso. Esse aqui é o Pássaro do Paraíso de Wilson. Mas tem outros, Ana. Tem um que dança para fêmeas, já viu? Um preto assim cheio de coisa. Você viu aquela dança? É linda aquilo. Existe aquele negócio? É uma celebração à vida que virá, né? Nossa, a dança é absurdamente sensacional. Da onde que ele aprendeu a dançar assim, Ana? Como é que ele passa aquela informação pro seu filho, para que ele dance para a próxima fêmea? O pessoal fala assim, é instinto. Instinto, o que é esse instinto, Ana? Você já viu o instinto por aí? Mas instinto não é informação. Hã? Não está no DNA. Passado é informação. Mas não está no DNA dele, como que ele vai dançar, Ana? Sim. A gente nem sabe onde essa informação está. Agora, como essa informação é acionada para gerar um comportamento... Ana, não está no DNA. O DNA, ele expressa proteínas, Ana. Não expressa comportamento, não expressa passos de dança. Mas algo é ligado para que o comportamento se faça. Exatamente. Isso é imaterial, Ana. É imaterial, não pode ser diferente. Não. Instinto? O que é isso? Olha, ele nasce, esse que dança, esse aqui, quando ele canta, ele abre a boca assim, é colorido por dentro. Ele é magnífico, esse pássaro. Ele tem um canto sensacional também. E eu escolhi para decorar a página do Fomos Planejados, porque é o ID Bird, é Intelligent Design, né? Perfeito. Não sabia desse detalhe agora. Eu nunca mais vou ver esse pássaro da minha maneira. Olha, é um best-seller. A gente já vendeu mais de 50 mil cópias no Brasil. Pensa num livro que é um livro de um herege, negacionista, criacionista, crente, né? Uhum. Tudo que eu não sou quando eu defendo... Você é crente de acreditar. Tudo que eu não sou quando eu defendo design inteligente. Eu sou cientista, estou defendendo com química. Eu acho que não citei uns versículos bíblicos aqui para você, mas que por acaso condizem com os dados. Com os dados. São as inferências, as consequências da descoberta científica. Mas vendeu 50 mil cópias no Brasil. Pensa, que é muito. Um povo que não gosta de ler, né? O pessoal não gosta de ler. Não, todo mundo acha que autor de livro no Brasil vive de direito autoral. Não de jeito nenhum. Não vive. A gente vive do tesão de que outros abram a possibilidade de ler e ter um pouquinho mais de conhecimento. Só isso. Quando se vende aí 100 mil cópias, você já fica... né? 50 mil, é um best-seller. E Fomos Planejados, eu conto toda a história do design inteligente, conto como que eu abandonei Darwin, porque eu era darwinista, eu fui darwinista por mais de 40 cientista. Anos. Como eu ingressei no design inteligente. 40 anos? Então você está no design inteligente há 20? Há 16 anos. 16 anos. E o que acontece com o livro? Tem todos os argumentos principais do design inteligente, é um compêndio do design inteligente desde o início, né? E é muito bem legal. Bonito isso, eu amei isso aqui. Um livro bom, a gente tem que caprichar, né? Olha, vou ler com o maior prazer. Um presente para você. Prazer. Muito obrigada mesmo. E aqui, quem quer saber do design inteligente, começa por aqui? Começa por aí. Fomos planejados. Não existe acaso. Olha, o acaso nem existe na realidade. O acaso, quando a gente fala assim, foi o acaso que fez... acaso não existe, é uma abstração matemática. Quando a gente fala que foi o acaso, na realidade foi uma conjunção de forças naturais que levou àquele efeito. Por exemplo, quando você joga um dado para cima e cai na face 5, 6, 7, a gente fala, foi o acaso, não foi. Foi a força que você colocou no dado, foi a gravidade, foi o atrito com o ar e tudo. Se ele girou, se ele não girou. Forças naturais. Então só temos duas causas possíveis que podemos apelar. Forças naturais ou a ação de uma mente inteligente. Quando cai um avião, você fala, puxa vida, por que o avião caiu? Quais são as possibilidades? Um terrorista derrubou, certo? Sim. Ação inteligente. O erro do piloto. Uma ação pouco inteligente, né? Uma ação pouco inteligente. Mas foi intencional, proposital. Um ser inteligente causou aquele problema. Às vezes ele joga o avião, como já aconteceu. Ele estava infeliz com a vida, jogou o avião na... Sim, a gente já teve casos. Morreu todo mundo junto.
Ou foi um processo natural, força natural, um raio, uma turbulência, um defeito. Então, o fomos planejados significa, olha, a primeira causa do universo da vida foi uma ação inteligente, foi alguém que planejou, Isso intencionou, com propósito, com intenção, e foi lá e fez. Vida é coisa de profissional. Não é de amador. Não é de amador. Uhum. E quando o profissional quer fazer, vai lá e faz. E faz bem feito, não é assim? Uhum. Quando o Henry Ford quis fazer um carro, ele não ficou por tentativa e erro ao longo de milhões e milhões de anos tentando fazer. Ele pensou o carro na sua mente. Foi testando. Mas ele pensou antes, né, Ana? Com certeza. Ele já viu o carro funcionando, né? Com certeza. Foi lá, fez... Só foi testando para ver o que dava exatamente o que ele tinha pensado. Ou uma coisa que ele pensou na prática não deu certo, ele reformulou e falou, pum, fez o carro pronto, né? Exatamente. É assim, ó, fomos planejados, essa é a lógica do livro. Fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. E as pessoas que leem te procuram? Mandam um e-mail? Mandam. Hoje em dia te procuram na rede social? Sim, olha, eu tenho meu canal no Instagram, meu canal no YouTube, eu tenho um podcast também, discutindo ciência com o Marcos Eberlin, que você já prometeu que vai lá, então tá bom, vamos fazer um com a Ana, viu, gente? Vamos. A Bia estará conosco, olha só. Com certeza, será um prazer. Posso confirmar isso? Pode. Pastor Arival, né, que é o chefe lá, olha, temos a Bia aí, vai ser um sucesso, hein, Bia? Não sei se sucesso, eu vou lá para aprender mais. Maravilha. E para falar um pouquinho do que eu sei, sempre dizendo que eu estou aberta a saber mais. Amém. É assim que a gente tem que fazer, né? A vida é uma busca. Eterna. Uma busca. Eu tenho consciência absoluta que eu nunca saberei tudo. Ninguém. E sou muito bem adaptada a isso. Todo bom cientista diz, só sei que nada sei. E te juro, cada vez que eu sei um pouquinho mais, é uma felicidade. Sim. Que é como se fosse a primeira vez novamente de ter sacado alguma coisa. Quando você acha que sabe, você começa a duvidar se você sabe mesmo, não é assim? Comemoro cada descoberta, mas também não me acomodo ali. Não torna aquilo um dogma, certo? De jeito nenhum. Assim que todo bom cientista faz. Foi assim que eu abandonei Darwin, né? Sim, quando eu não a partir de dados. Não fiz. E hoje eu acho que o design inteligente não é um dogma para mim. Se alguém provar que eu estou errado, tudo bem, a gente está aberto para experimentação. Até porque a ciência, ela tem que ser assim, senão não é ciência. Claro. A ciência ela tem que se questionar o tempo inteiro, ela muda o tempo inteiro. Foi Richard Feynman, um grande filósofo da ciência, que disse: a religião é a cultura da fé. A ciência é a cultura da dúvida. Perfeito. Exatamente. Então não adianta querer, porque eu acho que as pessoas têm muito medo das coisas porque elas ainda acham que elas um dia saberão tudo. Não saberão. E talvez seja essa condição humana que nos impede. Somos imagem e semelhança, mas não somos Deus. Nem seremos Deus. Não saberemos tudo. Não poderemos tudo. Muitas perguntas já tá guardada aqui na minha lista, que quando chegar na frente dele, eu falo assim, Deus, vem cá. Tem um monte de coisa que eu não consegui responder. Me diga aí. Da onde você veio, né? Porque, assim, a gente sabe que ele é eterno, atemporal. Mas tem uma música sensacional, não sei se você conhece, Ninguém Explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ninguém explica Deus, já ouvi sim. Ninguém explica Deus. A música é absurdamente sensacional, eu gosto demais. Escuta quando você chegar em casa. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Não dá para explicar, dá. A gente entende que ele existe, que ele é atemporal, que ele tem todo o poder e tudo mais, mas eu falo, senhor, da onde o senhor veio? E tem uma coisa, você está falando... Quero perguntar. Você está falando assim, um dia eu quero sentar e conversar com ele. Eu tenho certeza que eu nunca verei Deus. Eu tenho essa certeza absoluta. Mas saberei entender tudo que eu perguntar e ele me responder. Agora você me perguntar como... Não vai ser assim na fala. Mas vai ser de uma comunicação tão clara... Eu acho que um pouco da intuição da gente já é Deus falando com a gente. Eu sou uma pessoa que se eu tiver que errar, errarei pela minha intuição. Porque todas as vezes eu não perco uma noite de sono com nenhum problema. Isso foi uma coisa da Bia de 30 anos até 45. Depois eu cheguei a uma conclusão, tipo assim, não tenho controle sobre tudo, dou o meu melhor cada dia. E isso eu posso fazer, dar o meu melhor. Agora, o resto, eu sempre falo, eu brinco, chamo de design do universo e chamo também de comandante da espaçonave. Então, eu já tive no meio de muitos problemas e as pessoas, você não está apavorado? Eu falei, querida, eu já liguei para Deus, já conectei com ele, já falei,
Comandante, a espaçonave está fora de controle. Eu não sei o que fazer. Admito minha ignorância. O que você fizer está bem feito e eu aceitarei. Nem que seja para destruir isso aqui tudo agora. Você vai dormir? Vou. Porque eu entreguei. Tem versículos na Bíblia que falam sobre ansiedade, né? E a Bíblia fala, por que estás ansioso pelo dia da manhã? Você conseguiria colocar um palmo a mais na sua estatura, né? A Bíblia vai perguntando, né? Então, e ela no final conclui, ó, descansa no Senhor. Não tem como você mudar. Não tem como, porque chega uma hora... E ele fala assim, olha, eu cuido dos pássaros. Veja os pássaros e cuida. Que ele está cuidando, né? Veja as plantas que ele cuida. Né? Entrega a sua vida a ele, entrega a sua ansiedade a ele e descansa em Deus. E é entrega mesmo. Se eu falar para você que eu fazia isso antes dos 45, mentira. E depois dos 50 tá mais fácil fazer isso. Eu falo assim, gente, a gente deve... tendo alguma conexão mais aberta com a idade. Porque a gente vai ficando exatamente assim, tá entregue, eu não tenho o que eu possa fazer. Fiz tudo que eu podia fazer. A partir de agora tá entregue. Sim. Seja o que for. Né? Amém. Amém. Próximo, Bru. Antevidência. Olha isso Como aí. a química da vida revela planejamento e propósito. Ana, eu digo que eu sou apenas um rapaz. Latino-americano? Sem parentes importantes. Vindo do interior. Sem dinheiro no banco. No banco. E vindo da zona de transição. Porque eu nasci em Campinas. E você nunca vai em Campinas, você vai falar que você está no interior, né, Ana? Não, uma cidade maravilhosa. Jamais você pode fazer isso. Seria uma gafe tremenda. Você vai em Campinas, você nunca fala que está no interior. Você está na zona de transição, entendeu? Mas é uma cidade maravilhosa. Campinas é capital da zona de transição, no estado de São Paulo, entendeu? Tá bom. Mas eu fui convidado pelo Discovery Institute, que é o mais forte instituto que defende o design inteligente no mundo, nos Estados Unidos, a escrever um livro. E eu lancei esse livro lá em inglês, Foresight, que é o Antevidência. E quando eu lancei o livro, Ana, foi muito legal, porque saiu na Amazon, eu entrei rapidinho na Amazon, ele estava em primeiro lugar em evolução nos Estados Unidos. Que legal. Passou mais um tempo, ele ficou entre os 1000 mais vendidos na Amazon. No mundo. No mundo. No mundo. Aí eu brinco, né? São 60 milhões de livros que a Amazon vende. E nesse dia, a minha referência era o Paulo Coelho. Aí eu falei assim, cara, vou ver se o Paulo Coelho está entre os 1000 mais vendidos do mundo nesse momento. Dia. Não estava, Ana. Olha que privilégio, né? A gente fica contente. Eu bati, Paulo Coelho, te bati nesse dia, hein? Você não estava nessa lista. Não é só isso, porque é uma linguagem diferente. Você está trazendo verdades que muitas pessoas não querem ouvir ou se questionar. Porque se questionar sai da zona de conforto. Em geral, as pessoas não querem. Então, quando um livro desse faz esse desempenho... Realmente é. Aí eu traduzi para o português, né? Escrevi em inglês primeiro, depois traduzi para o português. E aí ele saiu aqui no Brasil. Outro dia eu entrei na Amazon aqui no Brasil, outra grande alegria, né? Prazeres da vida. Com certeza. Que tem gente que fica acumulando riquezas nesse mundo, né? Os prazeres da vida são diferentes, não são? São outros, completamente. Eu vim aqui no Rio de Janeiro, quando eu era moleque, né? Ainda sou moleque. Aí meu tio me deixava em Copacabana, Ana, sozinho, das 9 às 4 da tarde, porque ele era representante comercial, ele ficava visitando as lojas. Eu descia só com a sunga, né? E ficava em Copacabana das 10 da manhã às 4 da tarde. Quando ele vinha me buscar, ele entrava no mar comigo também e tudo mais. Os melhores momentos da minha vida. Você tava só com uma sunga. E felicíssimo. Sem dinheiro, sem cartão de crédito, sem celular, sem nada. Os melhores momentos da minha vida eu passei aqui em Copacabana. Abandonado pelo tio na praia. Aqui abandonado. Que hoje nem poderia. Teu tio tava preso. Se você chegasse, tava preso. Né? Ia ser denunciado, né? Para o conselho tutelar. Naquela época era possível. Sim, ele parava o carro, me pegava, depois levava para Tijuca. Sensacional. Então, poucos prazeres na vida. Esses são os grandes prazeres da vida. Esses ficam. São tatuagens da alma. Eu entrei na Amazon outro dia, ele estava em primeiro lugar em biologia. O Antevidência? No Brasil. E quem estava em segundo? A Origem das Espécies de Charles Darwin. Aí foi um prazer maior. Poxa vida, Ana, ganhar de Charles Darwin não é fácil não é? E esse livro, o que você coloca
O que é o mosquito? Esse é o vagalume. Ah, vagalume. Vagalume. Ah, tá, Olha lá. luminosidade, tá. Tá vendo? O vagalume, Ana, Que parece muito, ele né? usa uma lâmpada de LED, é bioluminescência, é um processo absolutamente sensacional. As lâmpadas de LED que nós usamos copiaram o design dessa lâmpada. A ciência nega Deus, mas ela imita Deus. Ele o tempo todo. É plágio de Deus. Isso é verdade. 99% das invenções, se tiver 1%, tá, foram plagiando a natureza. A gente só voa porque a gente copiou as aves. Com certeza. A penicilina, o Fleming, quando descobriu a penicilina, perguntaram para ele assim, puxa, ciência, 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 né, Fleming? Que grande obra dos homens. Sabe o que o Fleming falou? Não, eu só achei, já estava lá. Já estava lá, exatamente. Eu dou graças a Deus pelo privilégio que ele me deu, porque ele me escolheu para achá-la. Porque a humanidade está precisando de penicilina. Isso é fantástico. Os antibióticos salvaram milhões e milhões de... Os produtos naturais. Você vai na farmácia, Ana, compra um remédio. Aí você fala assim, nossa, ciência, ciência, ciência. Graças dou a Darwin pela ciência e pelos cientistas, né? Muito pelo contrário, Ana. 1/3 dos medicamentos são produtos naturais. A gente só tirou da natureza e colocou numa cápsula. 1/3 é inspirado em produtos naturais. Sim. O outro terço, eles dizem que são sintéticos, os químicos orgânicos sintéticos. Mas a base... Mas as moléculas, se você vai olhar, ele pegou um pedaço de uma molécula aqui e juntou com outra que já existia. É muito, muito difícil. Pequenas modificações apenas que a gente faz, porque fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Então, da próxima vez que todos aí que estão nos ouvindo, né? Se for na farmácia, você pega o remédio e fala assim, graças dou ao grande Deus. Ao designer que fez os produtos naturais. Tem um versículo na Bíblia, que eu gosto de citar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro de ciência, tá? Ele diz assim, tá vendo aquela árvore ali? Os frutos são para o seu alimento, as folhas para o seu remédio. Ana, a Bíblia já dizia, procura nas folhas que você vai encontrar os remédios. E praticamente tudo que a gente encontra na farmácia hoje veio de folha. Não, e quando não é idêntico, eles mudam a molécula e isso traz o efeito colateral. Aí você tem que voltar. É que nem os hormônios, né, das mulheres A talidomida. A gente foi lá e fez um produto. E esqueceu que Deus fez a vida enantiomericamente pura. Porque são os dois enantiômeros da talidomida. Uma é para o enjoo das grávidas e o outro causa má formação. Má formação. A gente esqueceu. Deus fez a vida enantiomericamente pura. Se a gente tivesse sempre lembrado disso, a gente não tinha usado os dois. É um enantiômero, um virado para a direita e um virado para a esquerda. Um dos aspectos da vida é meio difícil de explicar, mas é mão direita, mão esquerda. A gente usou uma mistura. E que se a gente tivesse prestado atenção no como Deus fez todas as coisas, a gente só tinha usado um deles. Tinha testado pelo menos os dois. Olha, os problemas que a gente causa muitas vezes, quando a gente não sabe fazer direito. Não segue um padrão. Maldito o homem que se acha, né, superior a Deus. A gente é criatura, né? Exatamente. Nós somos... Nenhum produto pode ser maior do que a sua causa, né? E Nenhum nem efeito. nós podemos ser maior que o Criador. E aí esse vagalume é uma lâmpada de LED, decora o livro. Antevidência hoje é o 4º pilar da teoria do design inteligente no mundo. E o seu rapaz latino-americano aqui, eu tive esse privilégio de estabelecer esse conceito dentro do design inteligente. Então, hoje sou conhecido no design inteligente por ter estabelecido o quarto pilar da teoria do design inteligente. Que é a antevidência. A capacidade de ver antes. Antes dos problemas ocorrerem, ele já providenciou a solução. Quando você foi naquela noite feliz, naquele santo lugar, fecundada, o óvulo endureceu da sua mãe. Assim que o primeiro espermatozoide Ana perfurou. Que tinha um monte de outras competidoras lá ali, né? E endureceu imediatamente. Porque se dois perfurassem o seu espermatozoide, o seu óvulo, polispermia, que seria um tumor na sua mãe. Você estaria morta, né? Com certeza. Nunca teria nascido. E sua mãe correria um grande risco de vida, né? Que é a polispermia. Que antes as mulheres quase todas morriam. Hoje detecta, faz curetagem e tal e resolve o problema. Então é antever, ver antes do problema acontecer. Somente os inteligentes podem ter essa capacidade. O que você está dizendo é que tudo já foi visto antes de ser criado. Quando ele criou, ele viu os problemas que poderiam dar.
E ele foi lá e colocou a solução. Uhum. Então ele falou assim, olha, eu vou ter que pôr 200 espermatozoides para circundar o óvulo. Porque pode ser que diminua a motilidade, como está acontecendo hoje e tudo mais. Então vou pôr um excesso. Conta de engenheiro, 2 mais 2 igual a 7, que dá e sobra. Ele fez uma conta de engenheiro, colocou 200. Sempre com uma margem de erro. Margem de erro bem generosa. Porque ele queria que a vida continuasse aqui por muito tempo. Mesmo com algumas... O ser humano vai fazer uma estupidez qualquer, né? Vai pôr o celular no bolso, né? Que diz que diminui a motilidade. Então Dos espermatozoides, Dos espermatozoides. É uma das coisas. É uma das causas, né? Que o pessoal diz que acontece. E aí o que vai acontecer? Ele falou, puxa vida, mas não podem perfurar 2. Como que eu vou fazer? Eu digo que ele é muito exibido e exagerado. Ele não gosta de soluções simples, muitas vezes. E ele tenta antever os erros. Os problemas que podem ocorrer. Porque mesmo sendo Deus, ele fez um universo que é sustentado com forças naturais. E essas forças naturais causam problemas. Sim. E ele, por entender esses problemas, ele vai lá e conserta. Então ele fez o quê? O óvulo vai endurecer. Ana, é sensacional. Quando endurece o óvulo, ninguém imediato. Mais entra. E o segundo não consegue. É raríssimas as vezes que 2 espermatozoides perfuram. Não, e aí aquilo vira, né? O espermatozoide, o óvulo. Aquilo vira rapidamente um aglomerado de células vão se reproduzindo enlouquecidamente, que é a mórula, né? Aquilo vai... De repente, elas vão se direcionando para locais, começa a pulsar, porque precisa sangue para jogar essas células, elas não podem morrer na transição. E é lindo, porque começa a diferenciar aquelas células que eram todas iguais. Vão começar a diferenciar para o coração, para o sistema nervoso central, para o pulmão. O plano corporal. Que GPS é esse? Que GPS? A gente sabe que a ciência até hoje não descobriu onde está esse GPS. Que GPS é esse? Eu digo, né? Vai chegar um biólogo lá e vai falar assim, senhor, não acreditava em você. Nunca tinha te visto. Aí fala assim, cara, você assistiu aquela aula de biologia sobre a fertilização humana, não assistiu? Vida embrionária. Passou o vídeo lá para você. Você viu aquelas células crescendo, se localizando, o coraçãozinho do nenê batendo, a placenta, aquele super mega órgão nutrindo o feto. O feto não se mistura com o sangue da mãe, senão ele vai ser abortado. Ele só pega os nutrientes através de filtros. Você não viu? Você viu que na hora que foi nascer não tinha espaço. Aí vai lá um hormônio, dilata o colo do útero para o nenê passar bonitinho. Não, aí surreal. Depois fecha, né? Porque tem que fechar a portinha, né? Olha, você não viu? Você não viu que a mãe foi amamentar o filho e trincou o bico do seio e a dor é terrível. Mesmo assim, a mãe continuou amamentando porque tinha a ocitocina, o hormônio do amor, né? Estabeleceu um amor tão profundo com a criança que nem estava ligando. Não tô nem aí para a dor. Eu quero amamentar meu filho. Você não viu isso? É impressionante. Está em todos os lugares. Todos. Você já viu o Elétron, Ana? Não. Mas você crê no elétron, não crê? Ninguém viu o elétron. Você pôs o dedo na tomada? Ele tá lá. Você pôs? Eu pus. Você era pentelha suficiente para pôr dedo em tomada? Não, eu era medrosa, mas tomei choque, porque a gente, quando tem medo, é pior. Eu pus o dedo. O elétron tá ali. O elétron tá ali. Aquela coisa de homens. Por que os homens são mais atirados? Me diga. Você, como boa psiquiatra, deve saber. São mais impulsivos? Por que o homem morre mais? Você sabe aqueles vídeos? Ele é mais impulsivo. Foi Deus que fez assim, Ana. Quando uma família é ameaçada, o que acontece com o homem numa ameaça? Aumenta a adrenalina, Ana. Para o homem, aumenta a adrenalina. E ele vai para cima do agressor. Sim. A mulher diminui a adrenalina. Sabia dessa? Tem que proteger. Ela pega a criança e recua. Uma estratégia de guerra absolutamente sensacional. Ele fala, você vai lá, combata. Você recue com a criança. Exato, proteja. A mãe pega a criança, a adrenalina diminui, ela fica com temor. Em relação ao e pai. Afasta, e foge. Sim, mas para preservar. Ele vai lá. Agora, quantos nascem de... Eu falo na antevidência. Quantos nascem meninos e meninas no mundo? A proporção de meninos e meninas no mundo? Maior é de meninas. Meninos. Ainda é? Sempre foi e sempre será.
51 para 49. Nunca mudou no mundo. Nunca mudou? Nunca mudou. 51 para 49. Ninguém consegue explicar esse desbalanço aí. Deveria ser 1 para 1, pelo mecanismo. Sim. Mas tem 51 para 49. 2% a mais de homens. Os homens morrem mais. Quando é que iguala a proporção de homens e mulheres no mundo? Aos 25 anos, Ana. Que já passou... Aos 20, 25 anos, nós temos a mesma população de homens e mulheres na Terra. Eu digo isso que é antevidência casamenteira. Não é verdade? Tá no livro, tem lá. Vou ler. O cara previu, inclusive, que os homens iriam morrer mais, porque ele pôs mais adrenalina neles na hora do perigo. Ele falou, cara, o cara vai se arriscar mais. Ele foi feito para fazer isso. Por isso que o homem vai pra guerra, né? Ele sempre foi. Não é porque mandaram o homem, porque isso já não é natural. Entendi. O homem vai e a mulher recua. No designer também. Já é uma estratégia de guerra, Ana. Não é, ele poderia ter escolhido o contrário, não tem nenhum problema. Poderia. Aí por isso que ele nos capacitou para ter mais músculos, para ter mais força física e tal, né? E ele falou assim, mas vai morrer mais. Então eu tenho que calibrar. 2% a mais para homem. Para justamente Chega pegar. 50% na hora de casar. Não é sensacional essa idade? Eu achei maravilhoso, pus no livro. Antevidência, ele já prepara... Então, olha, se você não achou ainda seu parceiro, né? Saiba que ele tá por aí, né? Ele calibrou direitinho, 50-50, tá? Alguém roubou. Tá com duas aí. Próximo, Bru. Todos esses livros estão na Amazon, né? Estão na Amazon, estão na Ezion, na Ezion, mas na Amazon é direto. Ó, esse não é meu, mas eu editei, tá vendo? Ali, ó, junto, revisado. Segunda edição, revisada e editada por Marcos Eberlin. Mas quem escreveu foi o João Paulo Reis. Ele Reis também Braga. Ele também é um cientista da religião. Ele é do design inteligente. É uma estrela A fé dos emergente. ateus. Ó, ele fala sobre como... Fé todos temos, Ana. Mesmo quem diz que não tem. Mesmo quem diz que não tem. Quando você não crê em Deus, você substituirá Deus por outro. Que é falsificar. O naturalismo tirou Deus. O que ele colocou no lugar? Matéria, energia e espaço. As forças naturais. Eletromagnetismo, gravidade e forças nucleares. Quando você não crê em Deus, você coloca a ciência no lugar. Você coloca o homem no lugar. E o João Paulo Reis mostra muito bem como que os ateus, na realidade, têm fé, muito mais fé do que os que creem em Deus. Você tem que crer no São Nada, você tem que crer na ameba primordial. Que tudo é um acaso. Que o urso nadando de boca aberta virou baleia, né? Darwin escreveu isso no seu livro. Que dinossauro evoluiu para pássaro, canário, não é? Eu digo que deve ter tomado uns 30 litros de Red Bull e mesmo assim não deu certo. E com mais alguma coisinha. E como que uma fé em processos naturais totalmente inviável se estabeleceu hoje na academia como a mais lei do que a lei da gravidade. Saiu um artigo na Folha, o Hélio Schwartzman escreveu, como ousam esse pessoal do design inteligente. Ele escreveu assim, né, Hélio? Como ousam desafiar Darwin? Porque Darwin já foi demonstrado. Darwin é mais lei do que a lei da gravidade. Aí eu pus no meu Face na época, porque antes a gente punha no Face, né? Olha, eu jogo pedras pra cima e elas caem na minha cabeça. Nunca joguei um ancestral símil comum e caiu macacos e humanos. O que é esse negócio de mais lei do que a lei da gravidade? Não tem uma evidência hoje que corrobore o darwinismo. Todas foram. As fotos do James Webb, Ana, mostraram claramente que o universo no seu início já estava pronto. Chama Hubble Deep Field, a primeira do Hubble, e agora é o James Webb Deepest Field, mais profundo. Mais profundo aí. A gente chegou no início do universo e tirou uma foto com esse telescópio. Pegou a luz que estava chegando do início do universo. O universo está todo estruturado. Todo prontinho. Com todas as suas galáxias já estruturadas. Não tem nada de protogaláxia, de idade das trevas que eles imaginavam que teria. Não tem nenhuma sopa. Não tem sopa nenhuma lá, de universo nem de vida. Todos os tipos de galáxias já estão lá. Todas as estrelas já estão coloridinhas desde o início, emitindo seus elementos com a radiação de todos os elementos.
Ou seja, ele criou o universo pronto e ele fez estrelas coloridas porque ele gosta de colorir, só por isso, tá? Então você concorda que eu também gosto de cor. Claro. Sabe por que você gosta de cor? Por quê? Porque você foi feita a imagem e semelhança de um grande Deus que gosta de cor também, Ana. Você também foi. Claro que fui. Eu Você gosto de cor foi. também. Tá, mas abusa do pretinho básico. Mas é que... É porque vocês são mais práticos. Eu vejo nas fotos, eu acho que eu fico melhor de preto, porque vocês só são isso. mais práticos. Vocês são muito mais práticos. Eu acho que contrasta mais, tal. Não, porque realmente você tem uma roupa padrão. Mas a minha esposa, pretinho. Elizabeth, esposa querida, mais linda do Brasil, né, linda? Ganhei uns pontos lá em casa. Ela fala assim, nossa, você deveria usar cores, você fica tão bem de azul, de verde, de outras cores. Não, mas concordo com a Elizabeth. Concorda com a Elizabeth. Porque nós temos que louvar o criador que gosta de cores, que gosta de abundância de beleza. Quando ela compra roupa pra mim, ela compra colorida, eu que compro preto. Mas você insiste em não usar. Olha, quando eu for lá, quero você colorido. Maravilha, então, fechou. Em homenagem a Elizabeth. Eu vou usar minha camiseta de dinossauro vegano, conhece? Não, mas deve ser linda. Deve ser linda. Até trouxe aqui, mas não... Dinossauro vegano, claro, mas a gente usa lá no meu podcast. Lá no meu podcast, todos têm que vestir essa camiseta, porque é uniforme oficial, tá bom? Me manda que eu já vou vestida. Você vai vestida, cara. Me manda que eu já vou vestida, cara, pra ver como é que eu vou combinar com a calça ou com a saia. Me manda antes. Ela tem amarelo, laranja, vai ficar bem legal. Porque as mulheres são mais chatinhas com isso. Fechado. A gente louva mais a Deus. Ó, esse livro mostra como que os ateus... Como a crença em Darwin fez a evolução em dogma sagrado. Transformou num dogma. Transformou num dogma sagrado. E hoje cultuam Darwin na academia. Outro dia teve um aniversário de 200 anos de Darwin, acho que foi. Aí eu vi um vídeo, assim, o mais chocante que eu já vi na minha carreira científica. Um monte de cientistas. E aí eles falaram assim, gente, hoje é o aniversário do grande Darwin. Vamos cantar um parabéns para Darwin. Aí eles começaram assim, ó. Happy birthday, dear Darwin. Happy birthday, dear Darwin. Happy birthday, dear Darwin. Happy birthday to you. Ana, isso é adoração. Foi um culto de louvor e glória a um homem. E tem uma coisa que me incomoda muito, que é o seguinte. Pela teoria de Darwin, eu sou leiga, e me boto aqui, mas me incomoda. Pela teoria de Darwin, a nossa sobrevivência se fez na base da competitividade. Eu tiro você do lugar porque você está me ameaçando, eu quero o seu lugar. Sim. Quando, na realidade, para mim é muito óbvio que o ser humano chegou onde chegou pela cooperação. Porque, veja bem, nós somos animais mequetrefe. A gente não tem musculatura, a gente não tem velocidade, a gente não tem pelos. A gente, em termos físicos, Sim. olha um tigre com aquela pelagem, com aquela velocidade, com aquela força. Olha a gente. Então, assim, nessa coisa estrutural, a gente é muito desprovido. Mas em termos de... quando a gente sacou que a gente tinha que colaborar, toda a evolução se fez. Desde o tempo... A gente deixou de ser caçador e coletor há muito pouco tempo, mas era uma sociedade extremamente colaborativa. Muito colaborativa, 17 mil anos, mais ou menos. Menos, pela tua teoria, mas vamos lá. Acho que desde o início. Desde o início. O que acontece? Quando a gente vai perdendo essa questão, porque quando a gente estava ali caçador e coletor, o filho que se tinha, todo mundo ajudava, porque ele podia ser predado por outros animais. Hoje, o que acontece? Cada um está na sua individualidade. Hitler, você não tem a coisa da espécie. Sim. Hitler, na Alemanha, uma propaganda do eugenismo dizia o seguinte, olha só o que a gente está fazendo, uma estupidez. Os doidos, os loucos, você é psiquiatra, né? Estamos pondo nos asilos, nos hospitais psiquiátricos, estamos cuidando deles. Estamos preservando uma espécie inferior, um ser degradado. Se a gente continuar assim... A sociedade alemã vai estar totalmente corrompida em poucas gerações. A evolução estava se livrando deles e a gente está preservando. Olha que estupidez nós estamos fazendo.
Então, a evolução é exatamente isso. Você tem que se livrar do Que é um mais fraco, absurdo. do Que é o mais oposto, debilitado. o oposto Contrário. do que Cristo pregou. É Claro. oposto. Claro. E quanto mais a gente segue, digamos assim, os mandamentos de Cristo, mais a gente tem possibilidade. Ame a seu próximo como a si mais a gente tem mesmo. possibilidade de crescer. Uma empresa que ela é diversa e respeitosa, ela se torna mais Com produtiva, certeza. ela se torna mais criativa. Sim. Nada me provou que a competitividade faz bem para a humanidade. Não. E essa fé, né, de que o processos naturais, a seleção natural, o mais apto prevalecerá, Exatamente. tem corrompido a nossa sociedade. Exatamente. Feio, né? Corrompeu E feio. Uma teoria que não trouxe nenhum benefício à humanidade. Não, trouxe- Atrasou a ciência por 200 anos, 150, um pouco mais, e trouxe uma impressão geral de que estamos todos aqui competindo, temos que livrar dos mais fracos. A eugenia não foi só de Hitler, ela chegou no mundo inteiro. Teve aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, na Universidade do Rio de Janeiro, teve encontros de eugenia. Pelo mundo todo, negros foram castrados para não ter Exatamente, filhos. para não ter filhos. Os aborígenes foram considerados raças inferiores. Seus filhos foram tirados, não é para... É tão absurdo Não isso. foi? Né? A própria escravidão, né? Sim. A própria escravidão Não, foi o baseada, negro- baseada nisso. O negro foi considerado uma Exatamente. raça inferior, menos Exatamente. inteligente. Exatamente. Na Unicamp eu dei uma aula uma vez para um negro que foi o primeiro lugar no vestibular da Unicamp. Eu chamei ele aqui e falei, negão safado, sem vergonha, hein, cara? Que legal. Quebra a banca, né? Quebra a teoria. Você quebrou essa teoria falida aí, dizendo que você passou em primeiro lugar na Unicamp. Eu lembro que ele dava aula para ele de Química Geral. O cara extremamente inteligente, né, capaz, não tem isso aí, somos todos humanos, Exatamente. né, Ana? E todo mundo tem que colaborar com todo mundo. Os mais fracos têm que ser ajudados, claro. Com certeza. A gente Faz tá aqui, parte temos do que amar, nos foi ensinado. amar ao seu próximo como a si mesmo. Exatamente. É essa que a Bíblia ensina. E eu acho que as pessoas não se tocam que o darwinismo inclui esse tipo de racismo. Sim. É a semente de todo o tipo de racismo. Ana, outro dia saiu dos estupro. A biologia do estupro. Não, isso não existe. Tem um livro? Sim, eu sei, mas não existe. Você sabe, né? Eu sei. A biologia do estupro. É absurdo isso. É tão absurdo isso. Aí justifica, né? Tenta justificar o injustificável. Injustificável, Não totalmente é possível injustificável. a um homem justificar o injustificável. Eu certas coisas nem discuto. E a gente não está percebendo. As implicações do darwinismo na nossa sociedade foram nefastas. Mas não contavam com a nossa astúcia. Nem com esse rapaz latino-americano. Sem parentes importantes, sem dinheiro no banco bolso, e vindo da transição. Zona de transição. Zona de transição. Próximo, Bru. Esse aqui é um livro do Michael Behe, sensacional, que eu tive A o privilégio. Involução de Darwin. Que eu tive o privilégio de traduzir. Esse aqui eu traduzi pela editora Mackenzie, você pode encontrar lá. Olha, é o que a gente discutiu aqui. Nada de evolução na Terra, nada. Depois que ele decretou que viu que era muito bom, daí para frente foi pela segunda lei da termodinâmica, aumento da entropia. E a gente está evoluindo. No sentido de estar mais distante dessa da energia, perfeição original. dessa inteligência, desse designer inteligente. A Bíblia diz que ele nos afastou dele para que a gente sentisse a sua falta. Entendi. Mas ele não afastou o suficiente, porque longe dele a gente não sobreviveria. Então ele, vai até ali que você vai sentir a minha falta. Entendi. Eu quero você perto de mim, tá? Mas você não tá querendo? Então fica ali, só pra você sentir, né? Mas o caminho de volta tá aberto. Tá aberto. É só você se despertar para isso. Pelo sacrifício que ele fez por nós na cruz. Você falou que nunca verá Deus, Ana. Claro que sim, ele abriu a porta, ele se entregou por você, morreu por você na cruz. Não, sim. Aí é a versão materializada de Deus. Sim, não Cristo, tenha dúvida. Não é? Mas eu tô dizendo assim, quando eu me for, provavelmente eu saberei exatamente o que ele quer me dizer e farei as mesmas perguntas.
Então, tem uma lista. Eu só quero que senta botem aí, no meu senta. caixão, vai que eu esqueço. A Bíblia diz que a gente vê hoje como no espelho. A gente tem uma visão limitada, porque a gente está atrelado a um mundo material. Com certeza. E é uma realidade em que ele mesmo não pode explicar, senão a gente não vai entender. Mas ele vai explicar lá, né? Com certeza. Vai fazer uma reunião. É a esperança. Ó, é evolução. Então, ele mostra, o Michael Behe mostra que, na realidade, nós estamos evoluindo. Entendi. Evoluindo. Nesse sentido Os de estar mais distante dessa os energia. tentilhões de Darwin, que são tidos como uma prova da evolução, ele fala, não, olha, os tentilhões estão na ilha, há 2 milhões de anos, você vai lá na ilha, encontra o quê? Lá. Tentilhões. Exatamente. E eles não mais foram degenerados, mais nada. mais degradados Sim. do que os tentilhões originais. Eles estão evoluindo, o número de espécies está diminuindo por hibridização. Então esse livro é sensacional porque mostra que tudo que o Darwin previu, ele previu errado. Ele falou que estávamos evoluindo, na realidade, os próprios mecanismos que o Darwin assumiu, mutação, tempo degrada, mutação degrada. E a seleção natural só ceifa o mais debilitado. Nós escapamos da pandemia. Você e eu acho que escapamos, né? Senão a gente seria aqui um zumbi, né? Sim, sim. Por quê? Porque você desenvolveu algum novo sistema imunológico? Não. Você se tornou mais capaz do que os outros? E os outros menos capazes do que você foram ceifados? Não, a gente só escapou porque a gente está menos degradado. Nosso sistema imunológico para o coronavírus estava menos degradado. Quem foi ceifado? As comorbidades. Comorbidades são decorrências da involução. Então, para esse vírus específicos, alguns estavam mais debilitados. Pode ser que surja outro que vá a gente, né? E outros fiquem por aí. Então, a seleção natural, ela só retarda um pouco a nossa degradação, porque, eventualmente, ela ceifa os mais debilitados. Só isso que ela faz. Então, esse livro é fantástico para o debate. É super bem traduzido, né? Porque fui eu que traduzi, né? Porque você é um designer inteligente. Mais ou menos. Próximo, Bru. Vamos ver o que o Bru colocou aí. Esse aqui o duelo científico. Esse Bruno, eu não baixa trouxe. Um pouquinho, a temperatura está quente agora. Porque... O duelo científico do século. Sem filhos, Ana? Não tenho. Não pude. Por isso que eu não trouxe, acertei. Mas você mas eu tenho muitos afilhados e derivados e tenho um filho do coração. Esse aqui é mais para... Tem um filho do coração, seria errado. Jovens, crianças, mas todo mundo gosta, porque o humor é muito legal. E a melhor maneira da gente ensinar também. São 105 caricaturas, e cada uma dessas caricaturas, muito bem feitas pelo Tinel Araújo, um mestre em caricaturas, viu, gente? E fazendo a propaganda do Tinel aqui, que eu quero que ele se dedique só às caricaturas, sabe? E mostra aspectos do design inteligente contra a evolução darwiniana, em figuras. E uma figura vale mais do que 1000 palavras. Uma imagem, né? Uma imagem. Com certeza. E aí a criança fixa aquele conceito, tem um texto também em forma de prosa, versos, para tentar vacinar nossas crianças contra o catequismo da evolução. Hoje eles são catequizados. Olha, deixa anotado aí, Bru. Vou pedir o meu. Vou começar quando você como for lá criança. Vou começar como... Eu adoro me botar como criança. Então maravilha. Na linha do aprendizado, sabia? Ou quando você for no podcast, eu te dou um... Combinado. Isso. E esse aqui, então, é essa a ideia. Para que as nossas crianças fiquem vacinadas contra essa doutrinação que fazem hoje nas escolas. Eles apresentam como verdade absoluta, inquestionável. Não é isso que se faz com crianças. Você fala, olha, tem essa teoria, tem essa outra. Avaliem, estudem, comparem, tomem as suas decisões. Vê o que você... Não, mas eles falam, olha, você evoluiu. Outro dia, o Maurício de Souza fez uma revista de evolução na revista da Mônica. Ô Maurício, não pode. E distribuiu gratuitamente. Você já viu alguma revista da Mônica sendo distribuída gratuitamente pelo Maurício de Souza? Aí você vai lá, é sobre evolução. Pô, tava contando evolução para criança, Ana. Criança que não tem conceitos ainda. Esse daqui a gente fala 8, 9, 10 anos que ele já tá entendendo. Pré-adolescência. Pré-adolescência, adolescência. É de 8 a 80, na realidade. Você vai gostar também. Não vou, porque o humor, elas são bem humoradas. Eu adoro. Tá bom? Próximo, Bru. Vamos para as perguntas. Vamos lá. A gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. Sim. Que são de leigos, mas leigos que gostam muito, são curiosos. Sim. Gostam de coisa científica, gostam de comportamento. E a gente anuncia que você virá aqui uns 15 dias antes. E aí as pessoas vão lá, começam a... Não te segue, a gente pede para não seguir, para não dar bandeira. Sim. E vasculham para te fazer as perguntas.
tá? E depois que o episódio vai no ar, estão liberados a te seguir. Não a te adorar, Tá bom, a te não. seguir. Seguir, Então claro. vamos lá. Primeira, qual o papel do RNA e do DNA na concepção do design humano e na transmissão das características hereditárias? É fundamental. É a codificação da vida, é o nosso software, a nossa É informação, né? informação. Mas é engraçado, porque é a informação de como sintetizar as nossas proteínas. As proteínas formarão as máquinas da vida, que produzirão outros tipos de biomoléculas que são essenciais. Então é a codificação, a informação de como constituir um ser humano no ponto de vista material. Agora, sabia que no DNA não está registrado, pelo menos até hoje nós não encontramos, o plano corporal? Aonde essa matéria estará? Aquela história que você falou, como é que a célula sabe que é célula de nariz e ela vai pro nariz? Entendi. A outra sabe que é de olho, sabe que é de orelha. Todo esse plano corporal ainda é um grande mistério. Esse mapa, né? É esse mapa, onde que ele está? Está no DNA? Até hoje a gente não encontrou informações ou evidências suficientes para dizer que está lá. Entendi. Então há algo além de matéria. A informação traz a matéria construtora. Mas Construtora. não o mapa da construção. O material todo. O material tá lá. Tá lá, chega o material para fazer a casa. Mas não tem a planta. Cadê a planta da casa, Entendi. gente? Que eu quero ver onde eu vou pôr esse tijolo, onde eu vou pôr essa porta, Entendi. esse telhado, entendeu? A gente tá até hoje procurando para ver se tá no DNA mesmo. É o instinto que o pessoal fala Será assim, que o estaria instinto numa animal. outra dimensão? Será que tá lá a dança que o pássaro vai fazer? O pássaro do paraíso de Wilson? Entendi. Os animais já nascem, né? Muitos animais. O chimpanzé já nasce sabendo tudo que ele precisa fazer. Impressionante. O humano não, a criança não. Ela até os 20 anos está aprendendo. A gente é totalmente diferente dos chimpanzés. Deus nos fez assim, né? Para que a gente aprenda com a mãe, aprenda com o ambiente, aprende com a família, Aumente seres a nossa sociais. responsabilidade sobre nossas crias ou sobre nossos irmãos. Com certeza. Ana, amamentar. Você sabia que o dente do siso... Sabe por que a gente está tendo problema com o dente do siso? Porque as mães não amamentam mais seus filhos. E aí encurta um pouco o maxilar. E aí ele tem problema com o dente do siso. Olha... Às vezes tem que tirar, porque ele vai... A amamentação tem N vantagens, a gente sabe disso. Então, a gente não sabe muito bem... O DNA é extremamente importante porque ele vai permitir que os materiais para construir a casa sejam construídos, sejam formados. Agora, tem muito mais coisas que a nossa vã filosofia nem sonha. Exatamente. Talvez num outro plano, sei lá. Próximo, Bru. O relato do dilúvio no livro de Gênesis é amplamente conhecido. Mas existe alguma prova de que realmente aconteceu? Ana, todos que estão nos ouvindo e vendo aí, eu tenho uma palestra absolutamente sensacional na IPP-TV e no meu canal no YouTube, chama Dilúvio, Noé, a Arca e os Dinossauros. Fato ou boato? Como é o nome da palestra? O Dilúvio, a Arca, Noé e os Dinossauros. Tá. Fatos ou boatos? Uhum. Tem mais de 300 mil visualizações e a palestra é fantástica. Por quê? Porque é minha, né? Tá. Então, sim, existem provas e mais provas. Talvez o evento no passado da Terra mais bem documentado é o dilúvio, porque ele deixou muitas e muitas marcas. Caiu um asteroide lá, deixou um buraco. Mas o dilúvio deixou impressões da sua ocorrência profundas na Terra. O registro fóssil, não se explica a não ser a luz do dilúvio, o carvão, o petróleo. Florestas soterradas, Ana. Milhões e milhões de... Com certeza. Aí... Como é que pode? Uhum. Não, o registro fóssil, 75% sobre continentes, 95% dos animais marinhos. Dinossauro, tem grandes depósitos de dinossauro com ossos tudo misturado de dinossauro. É uma sopa, uma canja de galinha, eu digo. Grandes ossos. Como é que pode? Que evento foi esse a não ser o dilúvio bíblico? Então o pessoal fala assim, nossa, Marcos, você é herege, hein? Você crê na Bíblia, no dilúvio? Eu não creio, eu entendo o que aconteceu. Não, mas os dados a partir
Você faz uma correlação a partir dos dados encontrados, é isso? Claro, óbvio que vamos dizer assim que eu tenho prova absoluta, né? Ninguém tem prova absoluta de eventos do passado, né? Eu digo que Noé teve um grande problema. Ele poderia ter tirado uma selfie, né, Ana? Postado no Instagram, né? Se ele fosse permitido. Gravado um vídeo. Exatamente. Né? Mas ele naquela bobeou, época não dava. Bobeou. Então, a gente tem que, obviamente, seguir evidências e tirar a melhor conclusão. A conclusão melhor é que houve um dilúvio e a gente tem muitas e muitas evidências. Quem quiser ver lá. Vê lá na IPPTV, no meu canal no YouTube essa também. Palestra. Vamos lá. Próximo, Bru. Como a evolução do sexo pode ser compreendida na perspectiva do design humano? Na perspectiva de Darwin, não pode ser compreendida. É impossível você compreender a evolução do sexo à luz de Darwin, Ana. Não tem como. Como que um ser hermafrodita, que se resolve por si mesmo, que é muito mais fácil, muito mais simples, já está resolvido. Não gasta menos energia. Gasta muito menos energia. Resolve se separar em dois seres totalmente distintos. Homens e mulheres, você sabe que são distintos. Né? Até a rede de conexão neuronal é diferente. Né? As mulheres se comunicam entre os dois hemisférios e o homem dentro do mesmo. O homem escuta apenas no ouvido principal, a mulher nos dois. Por isso que às vezes a gente fala com o homem, ele não está ouvindo, sabe por quê? Você está falando no ouvido errado, né, Ana? Ou ele está focado na coisa errada. O homem foi feito para exercer muito bem uma única função. Exatamente. Então, se você fala para ele, você vai cozinhar. Ele cozinha muito, muito bem. Mas ele vai ser um ótimo cozinheiro só. Agora, a mulher não. A mulher é multifunção. Ela faz polvo, um monte de coisas. Tem tentáculos para todo lado. Então ele foi feito... Por que eu falo assim? Poxa vida, a mulher era pra cuidar da casa, multifuncional. O homem, cabeção, vai lá, trabalhar na... Traz o alimento pra gente. Vai pescar. Exatamente. Seja o melhor pescador do mundo. Seja o melhor agricultor, mas é só uma coisa. Monotarefa. Monotarefa, né? Mesmo. Então agora, como é que pode isso? Uma vez eu estava num evento que eu nunca vou esquecer, porque foi na Suíça. Fui convidado para dar uma palestra num congresso nos Alpes suíços. Aí eu abri assim a minha janela, vi aquelas montanhas congeladas, sensacionais. E tudo branco. Tudo. A neve, né? A neve é um show. Os cristais de neve não tem dois cristais de neve iguais, documentados pela ciência. Por isso que eu digo que ele é exibido e exagerado. É verdade. Aí, Ana, era um congresso de ciência, química, espectrometria de massas. A última palestra foi uma palestra convidaram de um evolucionista darwinista para falar da evolução dos sexos. Eu sentei na primeira cadeira e fiquei assim, agora eu quero ver o que esse cara vai falar. Vai dizer? Era um grande especialista da evolução dos sexos à luz de Darwin. Ele ficou 80% da sua palestra dizendo das grandes dificuldades que o darwinismo tem para a evolução do sexo. Claro, todo mundo sabe. Os 20%, 30% restantes, ele começou a falar em alguma coisa que até hoje eu não sei o que é que ele quis falar com o que ele falou. Você entendeu? Entendi. Sabe quando você enrola em broma e tal, e fala... Rolando lero. Cara, por quê? Porque ele não tinha o que falar. Entendi. A evolução do sexo é um dos grandes mistérios do darwinismo. Porque não tem como dois seres agora se separam, mas agora eles são perfeitamente conectáveis. Perfeitamente conectados. Um vem com o espermatozoide, outro vem com o óvulo. Encaixa muito bem, né, Ana? Tudo, funciona tudo direitinho. A gente é atraído, né? Tem hormônios de atração. Tudo tão certinho, tudo certinho, né? Tudo perfeito. A paixão é uma coisa tão louca. Como que pode? Que a paixão você não tem a rejeição. Você desativa as funções do timo para você achar aquela pessoa a coisa mais maravilhosa do mundo. Sim. Paixão é uma desconexão da imunidade. Minha filha ficou louca, tá se apaixonando por aquele eu sempre moleque lá. Eu falava pros pais, reza para passar. Sim. Mais rápido, porque vai passar. Então, não pode durar. Quando chega em 20, 25 anos, tem a mesma proporção de homens e mulheres no mundo, apesar de nascerem mais meninos. Podia ter nascido muito mais de um do outro, né? Ou de repente dá um problema, só nasce mulher ou só nasce homem no mundo. É uma boa faixa. É uma boa faixa para se encontrar. Agora, à luz do design, alguém com extrema inteligência, por design inteligente, falou assim: criarei dois seres, homens e mulheres, perfeitamente conectáveis.
totalmente diferentes, mas complementares. Um complementa o outro. O homem sem a mulher não é nada, e a mulher sem... Né? Pensa bem, não, né? E não fazem descendentes. A gente pode viver sozinho. Conheço solteiros. Mas ele tem uma carenciazinha, né? A gente tem, né? Carência. Ele tá sempre buscando, de alguma maneira. Um complementa o outro direitinho, funciona super bem, reproduzem, tem seus filhos, né? É à luz do design inteligente, um ser inteligente resolveu. Já foi feito assim. Foi feito assim, Exatamente. Nascemos homem e mulher, né? Desde o princípio. A Bíblia perguntaram para Jesus sobre o divórcio, ele diz assim, olha, não tendes lido que desde o início eu os fiz homem e mulher? Desde o início eu os fiz homem e mulher. Sim. Então o criador de todas as coisas, o verbo, que sem ele nada do que foi feito se fez, ao ser questionado ele diz, desde o princípio eu os fiz. Então não teve evolução. Exatamente. Mesmo os evolucionistas teístas, ao escutarem Jesus falar, cai a evolução teísta, né, que Deus guiou a evolução. Não teve. Porque ele disse, não fui eu, não é o Marcos, não é a ciência, nada, é o Criador que esteve lá. A única testemunha ocular da criação foi Jesus, certo? Vamos concordar? Que esteve entre nós. E ele escreveu, ó, não tendes lido em Gênesis que desde o início eu os fiz homem e mulher, Adão e Eva no paraíso. Eu digo, a Eva devia ser a coisa mais linda do mundo, só perde para Elizabeth. A minha esposa, né? Essa Beth tá linda, né? Segundo lugar, a Eva. Sim, depois da Eva. Adão, né? Que garotão, né? O garoto de Ipanema perdia, né? Entendi. Perdia pra Adão facinho. Próximo, Bru. De que forma a linguagem humana reflete o design humano e influencia a comunicação e interação entre indivíduos? Sensacional essas perguntas, hein, Ana? Muito legal. Não, eu tô dizendo, o pessoal é CDF mesmo, é tudo nerd. Não há como você explicar a linguagem humana à luz de Darwin também. Por isso que a gente abandonou Darwin. Não é porque a gente não gosta de Darwin, é porque não dá para defendê-lo mais. Veja bem, Ana, se a criança não aprende a falar com seus pais até os 4, 5 anos, o que acontece? Você sabe, você é psiquiatra. Não consegue. Não consegue mais. As conexões neurais dos neurônios... Se fecham e... neurônio morto. Perdido. Muitos e muitos casos já foram descritos na literatura de crianças que foram encontradas enclausuradas lá na adolescência, alguns até adultos, nunca mais aprenderam a falar, nem a raciocinar, porque você raciocina com a fala, né? Com certeza. Você tem que ter uma linguagem para desenvolver o raciocínio. Para trocar. Então, quem foi a primeira mãe? Porque a gente tem que aprender com a mãe, né? Não pode ser com o pai também, né? Tem que aprender com a mãe, né, Ana? Porque os dois. Mas se aprender só com o pai, o que acontece? Não vai dar confusão. Sim, não, claro. Aquela monolinguagem. Aí as mulheres não sabem porque falam tantas, porque foram feitas assim, né? Para falar bastante, para ensinar a filha, né? E o filho. Então, quem foi a primeira mãe que ensinou seu filho a falar, se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar? Porque ela foi a primeira. A gente não deveria falar, é um mistério. Agora, a língua está evoluindo, Ana? Absolutamente não. A gente fala, eu vou ir, eu vou fazer. Por quê? Porque a gente não quer mais conjugar os verbos, né? Eu irei, eu farei, né? A língua, o português, se você lê um texto em português que foi escrito, outro dia eu peguei o texto mais antigo conhecido em português, eu não conseguia ler. Por quê? Sim. Não é porque é diferente, é porque é muito mais sofisticado. Tem lá conjunções verbais que a gente não usa mais. Não, e palavras que a gente desconhece. O latim está evoluindo, o inglês está evoluindo, o hebraico, todas as línguas do mundo estão evoluindo. Significa que elas começaram no máximo da sua sofisticação. Então foi um designer que disse, olha, vou criar seres que falam com línguas diferentes, inclusive. Parece que a gente falava uma língua só e teve um grande evento, né, descrito na Bíblia, a Torre de Babel, em que a gente foi separado e cada um começou a falar. A língua une, né? Une mesmo. Você chega num... Como separa. Ou separa. Você chega num lugar, tem um monte de gente falando inglês. Aí encontra um brasileiro que fala português, gruda nele. Não é porque você gosta daquele infeliz, né? É porque é o elo de comunicação. Você até pode não gostar muito da pessoa, mas ele fala a sua língua. Exação. Entendeu? Cria automaticamente uma conexão. E várias línguas e complexas, sofisticadas, cada um com a sua gramática é universal, mas com as suas
características. E representações. Né? Então, só pode ser explicada à luz do design inteligente. Perfeito. Próximo, Bru. Como o cérebro humano e seus processos de aprendizagem podem ser interpretados à luz do design inteligente? Maravilha, grandes perguntas. Olha, o que acontece com o cérebro de um chimpanzé? Ele nasce pronto, com tudo que ele precisa. O chimpanzézinho já sabe todas as suas tarefas, seus instintos, né? Já vem com ele e tal. Ele aprende muito pouco durante a sua vida. Ele é muito pouco dependente da sua mãe, inclusive, né? Rapidamente. Se a mãe morrer, ele se vira. Agora, o humano, o bebezinho... Demora até 20, 30 anos, né? Tem uns hoje 40, 50 que ainda estão aprendendo, né? Se recusam a aprender. Tem uns que até se recusam. 50, 60, né, Ana? Eles a gente está aprendendo ainda, distante do verbo. Eles estão muito distantes do verbo. Então, veja bem, a gente tem que aprender com a nossa mãe, com o nosso pai, com o ambiente, com tudo que você vê ao seu redor, e o seu cérebro vai estruturando, as conexões dos neurônios, ele é 4 vezes maior que os chimpanzés. Então, fora a quantidade de interconexões. Muito superiores. Tem a região da fala, do entendimento da fala. Nós temos neurônios específicos para sentimentos e emoções que eles não têm. São spindle cells. Não sei qual é a tradução em português dos spindle cells. São neurônios específicos para sentimentos e emoções. A gente tem neurônios específicos para fala, para o choro, não é? Para as expressões faciais. Até para carícia, né? A pele, o toque é totalmente diferente. E tem neurônios especiais para percepção do toque. Então nós toque de carinho. O humano é especial na Terra. Não tem o jeito, designer fez grandes formas de vida sensacionais. Fez cavalo, né? Você já viu um cavalo, né? Coisa sensacional. Pavões, fez tudo mais, mas... Eu acho que teve coisa que ele mandou estagiário. Ele resolveu tirar um cochilo, entendeu? O cavalo tinha que ter uma perna mais forte, né, tadinho? Cavalo? A perna muito fininha. Eu acho ele lindo. Não, ele é lindo, mas ele é muito frágil. Assim, a perninha é muito frágil para a potência que ele tem. Ele fez coisas lindas e algumas muito feias. E algumas foi estagiário. Por exemplo, por que na mulher o canal da uretra é tão próximo do ânus? Como é que aonde você colocaria? Não sei, mas você há de convir que a infecção urinária nos carrega, nos acompanha. Ali ele foi tirar um cochilo e deixou o estagiário. Esse é um dos argumentos dos darwinistas, né? Bad designs. Mas não tem... Não, tá certo, tá tudo certo. As eu tô índias, brincando. Você sabe que as índias não têm problema com infecção urinária, né? A maneira como elas fazem xixi, a cocaradas. O problema é moderno. As mulheres de infecção urinária, a gente começou a se vestir... Mas as índias também estão tendo, agora que elas estão bem modernas também. Agora, olha, assim, na natureza, nuas, se banhando nos rios, as mulheres não têm problema de infecção urinária. Como eles não têm problemas de dente do siso, como eles não têm problema de cáries, quase pouquíssimo, apendicite não dá quando você vive na natureza, come coisas naturais. Não os índios atuais, mas aqueles alguns desses mais problemas antigos. De bad design são consequências de hábitos modernos. O próprio apêndice também. Então, o cérebro humano é uma evidência que o designer falou assim, mas um ser será especial. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine-se os peixes do mar, as aves do céu. E o desafio de nos melhorarmos, né? E um cérebro que pode aprender até 20, 30 anos. É isso que eu tô falando. É a única espécie que ele fez, pronto, mas falou, escolha aprender. É isso, e depende dos seus pais, que os pais eduquem bem seus filhos. Nos deu grandes responsabilidades. Grandes poderes e grandes responsabilidades. Somos mordomos, não só da natureza e do planeta, mas de nossos filhos também. Somos mesmo. Próximo, meu querido. De tudo, né? Células fusiformes. Fusiformes. Spindle cells. CDF. Isso, Bruno é nerd. Fusiformes, essas mesmas. Fusiformes, isso mesmo. A gente só tem uma quantidade imensamente superior dos... Eu não lembro os números especificamente dessas células, do que os chimpanzés. 60 mil para 6 mil, alguma coisa assim. Mas muito mais. Os sentimentos, emoções, que só os humanos têm.
Isso é lindo, né? Tá ali, né? Tá A Bíblia registrado. não, é. A Bíblia não menciona diretamente os dinossauros, mas a ciência revela sua existência prévia à humanidade. Como explicamos a presença desses gigantes répteis na história da Terra? Eles faziam parte da criação divina? Ó, maravilhosa. As perguntas são boas demais, hein, Ana? Essa comunidade é uma comunidade. Comunidades 10. Você sabe que eu abri Tudo essa de comunidade nerd. É. há um ano atrás? Falei, vamos ter 50 pessoas e nós vamos fazer com 50 pessoas. Sensacional. Ficaram 1.100. Grande. Tem mais 1.100? Mais gente querendo do que a gente imaginou. Então, olha, vamos resolver essa questão. Eu tenho uma palestra também, Os Ótimo, Dinossauros na Bíblia, na Ciência e na História. Uhum. Tá no meu canal no YouTube, na IPPTV, você vai achar Os Dinossauros na Ciência, na Bíblia e na História. Bom, a Bíblia não menciona diretamente os dinossauros. Menciona em vários e vários versículos. É só que ela não usa a palavra dinossauros, obviamente, que foi um termo moderno, em 1834, Orwell. E como se chamava? Chamavam de dragões, monstros, Tá. répteis, grandes animais. A Bíblia tem várias serpentes, ela tem várias outras palavras que são usadas para descrever Os dinossauros. Jó 40:15, Deus chega para Jó e fala assim: contempla aquele animal. Olha lá, ele para o curso dos rios, a sua cauda ela balança como a árvore do cedro, que é uma árvore gigante naquela região onde o povo judeu habitava. Ele vai dando descrições e descrições do animal. Porque ele quer convencer Jó, Deus está querendo convencer Jó, que Jó não tem capacidade de ficar questionando a Deus. Porque Jó chega para Deus e fala: Senhor, o que é isso? Vamos combinar, o que é isso que você está fazendo? Por que o senhor está fazendo isso? Não sei o quê. Aí Deus fala assim: primeiro eu vou colocar você no seu lugar, Jó. Onde estava você quando eu criei o universo? Você consegue mexer lá naquela constelação e fazer as estrelas se aproximarem, se afastarem? Olha esse bicho que eu criei. E a descrição, Ana, é de um braquiossauro. Um cerápodes, que eu acho que é melhor do braquiossauro. Deus está descrevendo ali um braquiossauro. Como os dinossauros foram extintos, a gente já não conseguia vê-los mais. O tradutor bíblico, quando foi traduzir para o português, nem falou: que bicho é esse? Aí ele pôs lá hipopótamo. Alguns trazem elefante, mas não bate com hipopótamo que é elefante. Pela descrição. Quando nós descobrimos os dinossauros, os extintos, a gente falou: cara, isso é um braquiossauro. Em Jó 41, ele fala de um bicho que cuspia fogo. Dragão. Ana, dragão é um mito? Ana, em praticamente todas as culturas do mundo descreve um dragão. Tem dragão tinha dragão da bandeira da China, da Rússia. Todos os animais que são descritos nessas diferentes culturas que não tiveram comunicação entre si são reptilianos que cuspiam fogo. Qual é a melhor conclusão? Existiam dragões que cuspiam fogo. E a Bíblia, em Jó 41, Deus fala assim: agora eu vou te descrever um pior ainda, hein, Jó? Se prepara. Dá uma olhada no Leviatã. Um grande réptil que, inclusive, gospe fogo. Olha só, a Bíblia não menciona? Claro que sim. Vivemos com dinossauros? Claro que sim, porque a Bíblia, Deus fala assim: Jó, contempla, tá vendo ele ali? Então, até 1600 depois de Cristo tinha relato de dinossauro na Terra, Ana. Tem igrejas que têm figuras de dinossauros incrustadas nas suas paredes. Na Europa, até na Idade Média, eu brinco, né? O marido chegava para a esposa e falava assim: minha esposa, tem um dinossauro aí que tá matando meus bichos, porque eles começaram a ser extintos, diminuindo, então eram raros. Mas de vez em quando aparecia um. Falou: tem um dinossauro aí matando os animais, vai sair um grupo de homens hoje à noite para caçar esse dinossauro. Ela falava assim: querido, tudo bem, de boa. Né, ele ia caçar, né? Como alguns vão pescar hoje, né? Brincadeira. Mas era verdade, era tão comum que eu saía para caçar. Mas ela está perguntando, ela ou ele, não sei, faziam parte da criação divina? Sim, né? Claro. Não tem nenhuma criação que... Os dinossauros foram criados por Deus. Deus, inclusive, reconhece-os como a coroa da sua criação entre os animais. Ele fala: não tem bicho mais espetacular que esse Leviatã, Jó. Ele cita o braquiossauro, que é o bimote da Bíblia, e o Leviatã.
Deus também era um grande fã de dinossauros. Ele fala que para eles era o melhor. Conviveram com a gente, mas foram extintos já. Eles, de alguma maneira. O dilúvio, eles entraram na arca, mas o dilúvio foi terrível para eles, porque o mundo pós-diluviano é um mundo totalmente devastado de vegetação. Eles eram herbívoros na sua imensa maioria. E um mundo com grandes oscilações agora de temperatura. Eles não gostaram, répteis não gostam de oscilação. E como nós nos tornamos carnívoros, a gente começou a caçar dinossauro. Não caçava antes. E eles foram sendo extintos. Acabou. Os últimos que relatam dinossauros são os chineses. Tem dragão chinês, né? Muito, né? E acho que eles foram extintos por lá. Perfeito. Não sei por que Deus criou eles. Mas tudo bem. Maravilhosos, bichos sensacionais. Não, mas deve ter sido um exibicionismo. Ele é exibido exagerado. De engenharia. De engenharia. Os cerápodes, aqueles pescoçudos, para levar sangue para a cabeça deles. Nossa Senhora. Que coração. É um coração absurdo. Que coração. Agora, quando ele abaixa a cabeça, a pressão é tamanha que o sangue deveria sair pelos olhos, certo? Com certeza. O mesmo problema Com que certeza. As girafas enfrentam. O que acontece? Quando eles abaixavam a cabeça, tem um sistema de válvula que quando abaixa a cabeça, trava tudo. E o sangue é interrompido. Para não acumular. O mesmo sistema que foi colocado nas girafas. Um sinal evidente de que uma mente inteligente, prevendo o problema daqueles bichos que... Exagerou na dose. Ele falou ele quis fazer uma coisa tão grandiosa que falou, não tá, porque manutenção é muito... Mas ele resolveu o problema, ele botou as válvulas lá. Certeza. A girafa, você já viu a girafa bebendo água? Ela afasta as suas pernas dianteiras, abaixa a cabeça, bebe água direitinho, levanta. Naquele momento, todas as válvulas travaram o fluxo sanguíneo para o cérebro. Eu acho que ainda passa um pouquinho, não tenho certeza, mas aí quando ela levanta o pescoço, o sangue já é bombardeado. Antevidência. Como que a evolução fez isso? Me diga, um processo acéfalo despropositado, sem direcionamento, sem sincronia. Ele não sabe para onde ele vai, então ele fica se dispersando ao longo do caminho. Não dá, é difícil de entender. É impossível entender. Impossível. Próximo, Bru. Há muitos mistérios não resolvidos. A origem da consciência, a natureza do tempo, a existência de vida extraterrena. Como você aborda esses enigmas? Maravilha, ótima. Eu acho que você deve perguntar ao design inteligente. Não, olha, sobre a existência de vida extraterrestre, não há a menor evidência de que elas existam. Até hoje. E tem um versículo bíblico muito legal. Ele diz que somos a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. E aí eu digo que noiva só tem uma, né? Então acho que não deve... Tudo indica teológica e cientificamente que só tem vida na Terra. E a Bíblia diz, a Terra ele nos deu de presente. Os céus são... O universo todo, ele é totalmente hostil à vida. Nem tem um planeta que você vai dizer, lá, vou descer lá. Sabe o interestelar? Você assistiu? Lá, sim, maravilhoso. Você viu os planetas? Algum deles tinha condição de acomodar a vida? Nada. Aquelas tsunamis e tal. Por mais que um filme de ficção tente reproduzir a Terra, só se ele fizer outra Terra. Então é muito pouco provável. Não está previsto, não acredito que a gente consiga. A natureza do tempo, a gente sabe hoje que o tempo teve um início. O universo não é eterno. E houve um início do tempo. A gente sabe disso. Quem começou a marcar o tempo também foi o design inteligente. Quem começou o tempo só pode ter sido um ser atemporal. Então Santo a gente fala assim, puxa vida... Santo Agostinho. O motor imóvel, né? Motor imóvel. E aí o que nós podemos dizer? Puxa vida, um ser atemporal não faz sentido. Não faz sentido para nós que estamos... Sim, que somos perecíveis. Perecíveis, estamos numa dimensão temporal. Então para a gente parece que uma coisa temporal não faz sentido, mas ela é uma necessidade. A gente tem que, mesmo não fazendo sentido, reconhecer que um ser atemporal deu início ao tempo. Sim. Zerou o relógio. A consciência humana é um mistério, né? Na evolução, ter consciência não era para o universo ser consciente. O universo até poderia existir, mas ter consciência no universo, um ser que consegue... Só nós. Como que a consciência é imaterial. Ela não pode emanar de matéria. É como o instinto, né?
A gente, por exemplo, faz coisas que vão até contra a nossa existência. O único ser que se suicida é o humano. Não é? Porque não faz Com sentido, certeza. faz. Você Não. tirar a sua própria vida. Nem Mas a gente tem essa consciência, inclusive a gente pode até escolher... nos é permitido também. Nos é permitido. É uma escolha. A Bíblia Às diz que vezes. não, que a vida pertence a Deus. Mas Não, você tem essa... Mas numa condição patológica. Não, e a gente age até contra a lógica. Exatamente. Suicídio é totalmente contra. Por Não é isso que a ilógico. gente coloca que, tô falando aí dentro da psiquiatria, que o suicídio ele é evitável em 90% dos casos se a gente detectasse o padrão disfuncional que passou a fazer parte daquele Isso. funcionamento para que a gente Uhum. evitasse, É, né? sim. Tá? Então, Então, acho como que a gente respondi, aborda, a gente espera encontrar respostas fora da Terra. Sim, Não, mas numa outra dimensão, não é em outro planeta. É fora da dimensão material. Sim. Seria melhor. Próxima, Bru. Doutor Marcos, as experiências de quase morte, EQMS, têm sido objeto de estudo e discussão na comunidade científica devido aos relatos de pessoas que descrevem visões de túneis, encontro com entes queridos, falecidos e sensações de paz intensa. Como você interpreta esses relatos? Eu acho esses relatos sensacionais, Ana, porque mostram claramente que há mais do que matéria, energia, espaço e tempo na Terra. Não pode ser. Não é só essas visões fora da nossa realidade. Tem gente que diz que viu a mesa em que ele estava deitado. Ele descreve as pessoas que estavam ao seu lado. Redor. Os médicos, o que eles falaram, as suas reações e tudo mais. Então eu vejo isso como uma clara evidência que temos corpo, alma e espírito. Ou se você acha que é só corpo e alma, tudo bem, né? Tem uma briga diferençazinha, teológica mas aí. vamos... Temos uma consciência imaterial. E a Bíblia diz que é eterna, né? Não atemporal, mas é eterna. Que sempre estará por aí. Então a gente pode até ver nessas experiências mais uma constatação de que o materialismo não está correto. Não se sustenta. Não se sustenta. Como é que pode, né, um ser inconsciente, totalmente inconsciente, ter visões assim que... claras, né? Não só do que está por claras. vir, né? Mas muito claras. Ele descreve. Eu tive muitos pacientes, na época que ainda atendia, na pandemia, que ficaram em coma, né? Tiveram percepções mais... gravadas, nítidas. Olha, e toda vez que você pergunta, já passaram-se alguns anos, descreve exatamente a mesma coisa. Esses entes queridos, tem gente que fala de gente que ele nunca viu. Também tem. E ele descreve. E a pessoa que conhecia fala, nossa, ele está descrevendo certinho como a pessoa de fato era. Exatamente. Como é que você explica? Não tem como explicar. É outra dimensão, eu acho. Pelo materialismo, zero. Não, é outra dimensão não claro, material, nesse sentido. Né? Claro. Perfeito. Próximo, Bru. Como você interpreta o aquecimento global? Isso. Existe alguma relação com a profecia apocalíptica citada na Bíblia pelo apóstolo João? Olha, eu digo que eu já no design inteligente já consigo muitos inimigos, né? E falar sobre aquecimento global eu vou conseguir mais, né? Então eu vou citar um grande amigo meu, Ricardo Felício, é um cristão também, agora se converteu há pouco tempo, né? Ele não era. Hoje ele é de uma igreja evangélica aqui no Brasil, um grande climatologista. E ele diz que esse aquecimento global é um fenômeno natural, que o homem não tem condições de interferir no clima. Olha só. E ele mostra vários e vários dados. Já assisti várias palestras dele, sensacional. Ele diz, olha, a temperatura sobe e o CO2 vai atrás. Não é o CO2 que sobe, é a temperatura que acompanha. Está aquecendo, mas provavelmente vai esfriar, porque a gente tem vários ciclos e tal. Então, eu estou estudando bastante sobre isso, porque eu acho que talvez essa narrativa não seja perfeita. Vamos colocar assim. Não estamos dizendo que estamos fazendo besteira? Estamos. Eu acho que na poluição... Estamos sendo pouco inteligentes? Na poluição, sim. Eu acho que a poluição, a gente é mordomo, tem que... tem que cuidar. A imensa maioria das medidas são boas. O que nos cabe, a justificativa talvez não seja a mais correta cientificamente. Como é o nome do... Ricardo Felício. Ele tem publicação, Ricardo. Tem vários vídeos. Eu levei ele no meu... É a pessoa mais indicada. Já levei ele também lá no meu podcast. Fiz 10 perguntas para ele sobre o clima.
Qual é a temperatura do planeta, da Terra hoje? Ninguém sabe, Ana. Você precisaria de bilhões de termômetros para conseguir... Eles colocam os termômetros perto de cidades, as cidades estão aquecendo, ele mostra um monte de coisas. Entendi. O CO2, o gás carbônico, né, ele fala assim, olha, estão demonizando. É o gás da vida, as plantas adoram o gás convertem em oxigênio, né? Diz que a cobertura verde da Terra na última década subiu 18%, não diminuiu. O nível dos mares está exatamente no mesmo lugar. Você vai em Copacabana aqui, o mar está no mesmo lugar, não está? Disseram que Nova York estaria sobre água em 2016, foi o Al Gore, né? Sim. Agora, sobre a Bíblia, o apóstolo João, em João... O que ele fala? Que eu não Segunda sei. João 3:10, nossa, agora esqueci. João fala assim, olha... Segunda Pedro, pelo apóstolo João, é Segunda Pedro 3:10. Pedro. Pedro. Ele diz assim, olha, no final dos tempos, os elementos ardendo se desfarão e todas as obras da terra serão consumidas como pelo fogo. Mas ele não está falando de fogo aqui. Ele está falando que os elementos serão desestruturados. E toda a energia química acumulada nos elementos químicos será liberada. Isso é uma explosão atômica. Entendi. Então, todo o universo será desestabilizado por Deus no final de todas as coisas, dos tempos. Aí depois vem a nova terra, novos céus. Então, o que ele fala não é queimar a terra. A terra não vai entrar em ebulição. Ele não vai queimar pelo aquecimento. Os elementos serão desestruturados. E toda a energia acumulada na matéria será liberada. Então, a matéria se transformará de novo em energia. Né? Energia se transforma em matéria, matéria em energia. Por um recomeço. Energia igual a mc ao quadrado, C ao Einstein. quadrado, né? isso. E, então, eu acho que a gente não deve então se preocupar. Se preocupar do motivo de se atemorizar. A gente deve se preocupar em cuidar da terra, claro. Em ser bons zeladores. Bons mordomos, zeladores. Mordomos, exatamente. Claro, a gente não pode poluir, não pode poluir a terra, né? Queimar combustível nos carros produz gás poluentes. Exatamente. É muito pior os gases de nitrogênio e enxofre do que o CO2 que a gente está demonizando, né? Entendi. Agora, não se preocupar. Olha, nossa, eu estou preocupado, o nível dos mares vai subir. Eu acho que a gente tem que se preocupar, Marcos, em ser um ser humano melhor. Sim. Mais conectado com esse designer inteligente. Isso. Mas não atemorizado. Sim, né? mas isso como consequência já melhora tudo. Sim, claro. É só a gente conectar mais. Mas agora estão criando um pânico, né, Ana? Olha, o mundo talvez. está entrando em ebulição, você vai ter que pagar a sua coisa? cota de carbono para viajar. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que tem pessoas que despertam pelo bem ou pelo mal. Eu sempre peço a Deus que me desperte pelo bem. Né? Porque se for essa a intenção, ótimo. Eu acho que eu quero despertar cada vez mais a minha consciência, que para mim é uma consciência... essa conexão com o designer inteligente, com o criador do universo, do design do universo, por graça. Amém. Não por medo, pânico, porque aí não vale. É a pior coisa, né? Aí não vale. Não, por medo e eu não sei nem medo como é que é a diferença disso para essa energia tão suprema. É como no evangelismo, mas né? não me cai bem. Outro dia o sabe? cara falou assim... Eu me despertar por desespero não me cai bem. Olha, vou dar um exemplo. Eu acho bem legal. Uma discussão teológica se o inferno é eterno ou não é eterno. Aí tem uma corrente teológica que diz que o inferno não é eterno. Você vai ser julgado e tal, mas você vai ser aniquilado depois. Sim. Aí alguém falou assim, não, mas não é uma boa estratégia evangelística, porque se a pessoa souber que o inferno não é eterno, ela não vai ligar tanto de ir para lá. Mas é por medo, então não despertei. Você vê alguma razão de se fazer evangelismo pelo medo? Seja como for, se existe... É pela graça, pelo amor. Mas isso que eu estou falando, se existe uma energia superior, que eu acredito, ela não nos julgam com a nossa cabeça medíocre. Achar que você vai educar pelo medo, pelo desespero, não existe. Ele vai rir. Eu acho que ele ri. Claro. A gargalhada divina deve ser uma explosão dessa. Eu acho que... Porque ele é grandioso. Agora, que a gente desperte, só porque a gente quer ser melhor e bons zeladores disso tudo. É isso que eu acho. Isso. Então, assim, olha, você deve ficar preocupado com o final da Terra, do ponto de vista, assim, de ficar atemorizado. Não, porque eu brinco assim, ó, a gente vai estar aqui, né, Ana? De repente, pum, a gente está na glória. Aí chega pro anjo e fala assim, cara, o que aconteceu?
Você não Chegou sabia? a hora. Os elementos ardendo se desfizeram, como 2 Pedro 3,10 anunciou. E todas as obras da terra foram consumidas. Amor, Você fala, eu dou a que mão, bom. eu Então, dou a mão e falo, vamos lá. vai ser instantâneo. Você não vai sofrer por causa disso. Não vai, Então, não vai. descansa em paz, irmão. Eu espero ter a graça de Sim. ser bem recebida. Claro. Pode ser por qualquer anjo. Pela pode ser graça, por... Ana, pela graça. É um presente Seja merecido. como for. É como eu ganhei aqui, né? Um presente merecido Da Insider, da Tech T-shirt. Ó, aí você fica contente. Mas né? eu ainda quero a minha rosinha, eu vou batalhar por Com isso. certeza. Meu querido, próximo. O pepinho é o símbolo do nosso podcast, que é um Sim. cérebro, você tá vendo, é um cérebro feliz, ele tem um Feliz. problema, ele é cotó, né? Ele evolutivamente não foi feito com muito designer, mas Não, ele é que o cérebro feliz. dele cresceu bastante. Ele cresceu, É isso. exatamente. Ele está evoluindo bem. Ele é muito simpático, ele ainda está com visual de verão, né? Bonezinho, óculos escuros. A gente vai passar ele para daqui a pouco para o outono e inverno. Mas, assim, ele gosta muito, não deixa meu filho, né? Eu não deixo ele ver televisão, ele só tá ligado no headphone em bons conteúdos, como o seu. E aí ele ouve tudo e me manda umas perguntas para fazer um ping-pong com você. Ok, Dá maravilha. uma palavra e o que vier à cabeça você solta. Sim. Se não tiver nada, passa. Porque bom. ele é educado, eu eduquei ele para não ser uma pessoa que cause constrangimento. Tá? Maravilha. Amor. O amor de Cristo por nós na cruz é insuperável, né? Incomparável o amor de Cristo, né? A gente fica o tempo todo tentando chegar perto dessa dimensão. É né? um amor incompreensível. 2, propósito de vida. É servir e honrar ao grande Deus que me fez a sua imagem e semelhança. 3, Deus. A causa primeira do universo e da vida, o que sempre existiu e existirá. Sem ele, nada do que foi feito se fez. 4, evolução. É uma tentativa infeliz do homem de tirar Deus do papel da criação, mas que ruiu à luz dos dados. 5, vida. Vida é um dom, né? Um dom de Deus. Ele era vida. A vida estava nele, ele tinha esse privilégio e ele repartiu esse privilégio conosco. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? O que eu faria hoje? Olha, a Bíblia diz que a gente tem que testemunhar de Cristo, não é? O que de graça recebi, de graça dai. E que a gente tem esse ministério de propagar a graça de Cristo. Inspirar outros? Eu sairia evangelizando o mundo mais intensamente do que já procuro com a ciência fazer em 24 horas. Falaria, Ana, já entregou sua vida a Cristo, Ana? Já reconheceu que sem ele você não verá a Deus, Ana? É a graça de Cristo, o sangue que ele derramou por você na cruz. Eu acho que é isso que eu faria com todos. Perfeito. Gratidão. A gratidão. Eu conto no meu livro Fomos Planejados, muitos que se entregaram por mim. Olha, eu tive um chefe na Ródia que, quando eu fui fazer o vestibular, eu desisti, fui trabalhar. Quando ele descobriu que eu tinha desistido, ele pegou e falou assim, você vai fazer o vestibular? Eu falei assim, não vou conseguir chegar. Ele falou assim, de carro você consegue. Ele foi lá, pegou o carro dele, Ana, um carro sensacional, um Dodge maravilhoso. Dodge Dart? Falou, Dodge Dart. Dart, lembro. E ele falou assim, você vai com o meu carro, você vai com o meu carro. Mas você vai. Mas você vai. Olha, parecia o filho do Bill Gates chegando para fazer o vestibular, Ana. E a potência? A potência é sensacional. Então, eu comento no meu livro Grandes Homens e Mulheres, minha professora Cone, né, que me doutrinou em espectrometria de massas. Se vejo mais longe, é porque estou apoiado em ombros de gigantes. E no design inteligente, acho que a gratidão maior é o professor Adalto Lourenço, o grande pioneiro da defesa racional da nossa fé aqui no Brasil. E Adalto foi a minha grande inspiração, talvez o maior brasileiro de todos os tempos, que se deu pelo Brasil, viajou o Brasil de norte a sul,
propagando levando essa mensagem de que a racionalidade, as evidências apontam para Deus. A gente está se desviando dele. Por quê? Porque ele sempre com aquele charme, com a voz mansa de professor. Então, gratidão ao professor Adalto, que me fez despertar para essa apologética tão importante, né? Essa defesa inspirou da também, fé, me inspirou e Deus o chamou, né? Os céus estão em alegria. Aí, com certeza irá lhe receber um dia. Olha que privilégio. Com certeza, olha. Eu digo, quando ele foi, eu falei, Adalto, é uma separação momentânea, porque a Bíblia diz, né, Ana, que andaremos em ruas de ouro com o nosso Mestre Jesus na Jerusalém Celestial. Com certeza. Eu quero que você esteja junto com a gente também, tá bom? Será um prazer. Amém. Eu digo o seguinte, tem muita gente que fala assim, dane-se, eu faço meu papel todo dia, porque quando eu me for, primeiro eu quero ter o privilégio de morrer lúcida, porque eu quero ver tudo que vai acontecer. Então nós três lá na glória, hein? Eu vou estar na fila dos que tentaram. Sabe aquela plaquinha assim, você não tentou nada, tá aqui. Eu tentei. Pode ser até que ele me diga que eu tentei errado, mas eu tô aqui, entendeu? A Bíblia diz que ele nunca recusa os seus. Indique o bom pastor, livro, né? O bom pastor, com certeza. Ele sabe que eu confio nele. Indique um livro. Olha, obviamente as pessoas pensariam que eu ia indicar o Fomos Planejados, a Fé dos Ateus e tudo mais, mas isso é parte do conhecimento. Eu acho que a grande referência de verdade absoluta que nós temos na Terra é um livro que diz que toda a palavra ali foi inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação dos filhos, para a construção de uma sociedade. E é a palavra de Deus, a Bíblia, o livro mais lido de todos os tempos. Porque existem várias. Isso sempre alguém me diz, que Bíblia é a mais... Obviamente, como bom evangélico e presbiteriano, eu indicaria a Bíblia evangélica, que não tem alguns livros, né, que a Bíblia católica tem. E tradução João Ferreira de Almeida, por exemplo. João Ferreira de Almeida. Não, porque é importante, né? Um grande homem, sábio, extremamente... Fez uma tradução maravilhosa da palavra de Deus. Perfeito. Bom. E complete a frase. Ser feliz é... Ser feliz é fazer as pessoas felizes. Né? Ninguém é feliz querendo ser feliz, né, Ana? Não há como você encontrar felicidade no mundo querendo ser feliz. Você querendo ser feliz. Individualmente. Você é feliz quando você faz as pessoas do seu lado felizes. Você é feliz no casamento quando você faz sua esposa feliz, o seu marido feliz. Você é feliz com seus filhos quando você faz seus filhos felizes. Você é feliz no trabalho quando você faz as pessoas que trabalham com você de fecundo, felizes. Né? Fecunda gera frutos. Então, ser feliz é fazer as pessoas ao seu lado felizes. Então, se dando, entendendo, compreendendo, repartindo com os que estão ao seu redor. Perfeito. Meu querido, queria muito te agradecer. Muito obrigado. Que seja a primeira de muitas. Amém. Queria te deixar aqui Felicidade, que eu escrevi na época da pandemia, que eu falei, não vou me mergulhar nisso. Mentes Depressivas, que foi a primeira vez que eu falei sobre a dimensão espiritual, não religião, do ser humano. Claro. E Mentes Inquietas, que é a minha inquietação. Isso. Em busca de cores e alguma coisa assim. Maravilha. Queria que você usasse aquela câmera agora para falar tudo o que você quiser, dar seus recados, onde as pessoas te encontram, quem tiver interesse no que você falou, possa se aprofundar. Sim. Primeiro, agradecer a Ana. Foi um convite que me honrou extremamente. Conhecia você só de ouvir falar, agora de contigo andar. E quando a Ana me convidou, eu falei, conheço essa Ana, já vi algum... Já ouvi falar, que eu sou quase Matusalém. Aí um monte de gente ao meu redor falou assim, nossa, eu sou fãzaço dela. E aí eu descobri por quê, viu, Ana? Você é sensacional e eu me senti extremamente honrado de estar aqui no Pod People, né? Olha só. Então, em primeiro lugar, é agradecer a honra que a Ana me deu de estar aqui. E falar a todos que eu tenho um ministério, acho que Deus me chamou para esse ministério. Deus me deu honra, me deu... Olha, outro dia saiu numa lista aí, eu fiquei entre os 1.500 cientistas mais importantes do mundo. Eu vi. Pelo I10, né? Um índice do Google que eu gosto porque me favorece, tá?
Por isso que eu gosto do I10 só. É bom o índice também. Então, como é que pode, né, um brasileiro, apenas um rapaz sul-americano, estar lá entre os 1.500 mais importantes do mundo, um cara que nem queria muito bem fazer vestibular, né, o chefe que deu o carro para ele ir. Então, eu agradeço a Deus por esse privilégio que ele me deu, e de graça dele eu recebi essa ciência, essa autoridade de falar como cientista. E nos últimos 15 anos, como eu de graça recebi, eu de graça quero compartilhar. Então, quando você me vê falando por aí, nas minhas palestras, meus podcasts, meus livros, eu de graça estou querendo compartilhar com todos ao meu redor o que eu entendi, o que eu compreendi através da química, da física, da cosmologia, qual seria a melhor inferência sobre as nossas origens. Que há um Deus, isso é a constatação mais importante. Vai mudar a sua vida completamente, se há ou não há Deus. Né? Se não há Deus, desfrute a vida. O Dawkins disse isso. Não se preocupe, né? Caia na gandaia. Basicamente foi isso que ele disse. Agora, se há um Deus que nos ama o que está do nosso lado, a gente vai procurar ser feliz fazendo as pessoas ao nosso lado felizes. A gente vai procurar seguir os seus princípios, não os nossos valores, mas os valores daquele que nos fez, daquele que estabeleceu os valores absolutos na Terra. Faz toda a diferença. Então, esse é o Marcus Eberlin que você vai encontrar por aí, né? Um Marcus que de Deus recebeu autoridade para falar científica. Não é um herege qualquer. E é um herege que sabe do que está falando um pouco, porque aprendeu na ciência, no exercício da ciência, e está querendo compartilhar esse conhecimento com todos. De que há um Deus que todas as coisas fez, pelo poder único, exclusivo de sua palavra, um Deus que nos ama suficientemente para compartilhar a sua vida conosco. Ele era o único vivo, né? O único ser vivo. Ele falou assim, agora vou criar seres à minha imagem e semelhança para amá-los e ser por eles amados. E um Deus que nos quer ao seu lado, e aquela história de que não há Deus é uma falácia que eu tento desconstruir através da ciência. Então, um privilégio imenso estar falando com vocês aqui, e obrigado por nos acompanhar aqui, né, Ana? E espero que a gente tenha outras oportunidades, e a Ana vai estar lá no Discutindo Ciência com Marcus Eberlin. Com certeza, será um prazer, já está prometido. Amém. Queridos, a gente está finalizando mais um Pod People, e hoje foi com esse cara maravilhoso que eu já vinha stalkeando aí, Marcus Eberlin, que me abriu minha cabeça para muitas coisas. E se eu fosse você, que gosta de conhecimento, de autoconhecimento, ouvi o que ele tem para falar. Veja, reflita, vê o que bate no seu coração, porque o conhecimento nunca faz mal para ninguém. Nunca vi ninguém morrer de overdose de conhecimento, mas já vi muita gente morrer de falta de conhecimento. Se você não segue a gente aqui, segue, se inscreve no canal, compartilha tudo de bom que você acha que a gente está dividindo aqui com você, aciona o sininho para receber todas as novidades e não perde o próximo episódio. Até o próximo Pod People e muito obrigada.